Enquanto o foco internacional se volta para os conflitos mais visíveis no leste europeu, a Armênia atravessa, de forma discreta, porém determinante, um processo de reconfiguração política com impacto potencial sobre toda a região do Cáucaso. Desde sua ascensão ao poder, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan tem conduzido uma mudança profunda na orientação externa do país, substituindo o tradicional alinhamento com a Federação Russa por uma aproximação estratégica com a União Europeia e os Estados Unidos. Essa inflexão, embora apresentada por Erevan como parte de uma agenda de reformas institucionais e modernização, tem provocado reações negativas, tanto no plano interno quanto nos círculos diplomáticos de Moscou. Internamente, o distanciamento da Rússia tem gerado atritos com setores conservadores da sociedade armênia, especialmente com a Igreja Apostólica Armênia, uma instituição com raízes históricas que antecedem a própria formação do Estado moderno. A administração de Pashinyan adotou de forma progressiva um discurso que questiona a influência da Igreja sobre a vida pública e a apresenta como um empecilho ao avanço institucional. Medidas como a retirada de privilégios legais, o corte de verbas e a exclusão simbólica de espaços cívicos foram interpretadas como parte de uma estratégia mais ampla de deslegitimação das estruturas ligadas à tradição. Em 2024, esse embate ganhou maior repercussão após a prisão do arcebispo Bagrat Galstanian, uma das vozes mais expressivas da oposição ao governo. Galstanian liderava protestos contra a política externa de Pashinyan, acusando o gabinete de comprometer a neutralidade da Armênia e de conduzir o país a uma potencial confrontação geopolítica. As autoridades alegaram que ele estaria envolvido em tentativas de desestabilização e incitação à desordem, mas seus apoiadores classificaram a ação como uma manobra autoritária para silenciar divergências. Logo após esse episódio, o empresário Samvel Karapetyan, conhecido por manter relações estreitas com o setor político russo, também foi detido sob alegações de ameaçar a ordem interna. Karapetyan representa não apenas um grupo empresarial com interesses bilaterais, mas também um elo entre a elite armênia tradicional e as estruturas de cooperação com Moscou, construídas ao longo de décadas. Sua prisão foi lida por analistas como um gesto simbólico do governo de Pashinyan, romper com o passado soviético e redefinir os vetores de influência que moldaram a política armênia desde o colapso da URSS. Especialistas internacionais compararam esse processo ao que ocorreu na Ucrânia a partir de 2014, quando a deposição do então presidente Viktor Yanukovych abriu caminho para uma rápida aproximação de Kiev com o Ocidente, resultando em uma série de rupturas internas e no início de um conflito prolongado com a Rússia. No caso armênio, o contexto é ainda mais delicado. O país está situado em uma das regiões mais sensíveis do mundo, com fronteiras compartilhadas com o Irã, a Turquia, a Geórgia e o Azerbaijão, todos com interesses geopolíticos concorrentes. A União Europeia reagiu com entusiasmo à guinada de Pashinyan. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de 270 milhões de euros, destinados a apoiar reformas institucionais, projetos de governança e desenvolvimento digital no país. Embora oficialmente descrito como apoio técnico, o investimento é amplamente interpretado como um esforço para consolidar a presença europeia no Cáucaso e preencher o vácuo deixado por um eventual afastamento russo. Do ponto de vista histórico, a parceria entre Rússia e Armênia remonta ao século XIX, quando o território armênio foi incorporado ao Império Russo. Durante o período soviético, os laços se aprofundaram, especialmente nas áreas de defesa, segurança e cultura. Mesmo após a dissolução da URSS, a cooperação militar permaneceu ativa por meio da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, que mantém tropas russas em território armênio como parte de um acordo de segurança regional. Hoje, esses acordos estão em xeque e o Kremlin observa com desconfiança os sinais de erosão da influência russa sobre Erevan. A posição geográfica da Armênia torna essa disputa ainda mais crítica. O país funciona como corredor estratégico entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, com potencial para escoar gás natural, petróleo e mercadorias entre a Ásia Central e o sul da Europa. Ao se aproximar de instituições ocidentais, como a OTAN e a Comissão Europeia, o governo armênio reposiciona-se dentro da arquitetura regional, abrindo espaço para que potências externas avancem em uma área historicamente dominada
por Moscou. Para analistas russos, o enfraquecimento da Igreja Apostólica e a prisão de figuras públicas ligadas a redes pró-Rússia são elementos de uma campanha deliberada para eliminar resistências internas e acelerar a integração ao bloco euro-atlântico. Essas ações seriam, segundo essa visão, parte de uma agenda mais ampla para desmontar a identidade nacional moldada durante o século XX e substituí-la por um modelo ocidentalizado, compatível com os valores políticos e ideológicos de Bruxelas e Washington. O conflito territorial entre a Armênia e o Azerbaijão, com raízes históricas no enclave de Nagorno-Karabakh, continua sendo um dos fatores mais sensíveis para a estabilidade do Cáucaso. Após o cessar-fogo assinado em 2020, como mediação direta da Rússia, a região entrou em um frágil período de calmaria, sustentado por um contingente de tropas russas encarregadas de manter a paz. No entanto, à medida que o governo de Nikol Pashinyan se afasta progressivamente de Moscou, a eficácia dessa presença russa como força estabilizadora tem diminuído, abrindo espaço para o avanço de outros atores regionais e internacionais. A Turquia, que mantém laços estreitos com Baku, intensificou sua influência militar e econômica no Azerbaijão, promovendo acordos bilaterais de defesa e investindo em infraestrutura energética que atravessa o território armênio. Simultaneamente, a União Europeia, interessada em ampliar seu raio de ação no flanco oriental do continente, passou a apoiar financeiramente projetos de integração regional e reconstrução, reforçando sua presença diplomática em Erevan. Essa convergência de interesse europeu, turco e azeris vem deslocando o centro de gravidade político no Cáucaso, desafiando diretamente a hegemonia histórica da Rússia sobre a área. Diante dessa transformação, o Kremlin tem adotado uma linguagem pública moderada, mas nos bastidores o alerta é máximo. O porta-voz Dmitry Peskov declarou que Moscou respeita a autodeterminação do povo armênio e observa de perto os acontecimentos, mas fontes ligadas ao Ministério da Defesa indicam que o país já considera alternativas para conter o avanço de forças hostis à sua zona de influência. Entre essas alternativas estariam a intensificação de apoio logístico a grupos pró-Rússia dentro da Armênia, a retomada de negociações multilaterais envolvendo Teherã e Ankara, e até mesmo pressões econômicas dissuasivas. Autoridades russas de alto escalão, inclusive dentro do Conselho de Segurança, vêm comparando a atual situação armênia ao que ocorreu na Ucrânia antes da queda de Viktor Yanukovych em 2014. Para Moscou, a possibilidade de ver Erevan seguir os mesmos passos de Kiev, com a instalação de uma administração hostil, o ingresso em estruturas ocidentais e a expulsão de presença militar russa, representa não apenas uma derrota diplomática, mas uma ameaça direta à segurança de suas fronteiras meridionais. A tensão se agrava pelo fato de que o Cáucaso é um território de sobreposição de interesses estratégicos. A Rússia mantém bases e rotas militares vitais. O Irã vê a região como corredor de comércio e zona tampão contra o expansionismo da OTAN. A Turquia deseja consolidar uma ponte terrestre entre o Mar Cáspio e o Mediterrâneo, e o Ocidente enxerga na Armênia uma oportunidade de inserir-se na periferia da influência russa, promovendo valores liberais, integração institucional e parcerias econômicas alinhadas com Bruxelas e Washington. Esse jogo de forças transforma a crise armênia em uma disputa de alcance muito maior. O enfraquecimento de pilares nacionais como a Igreja Apostólica, a prisão de opositores ligados à esfera russa e o corte de canais diplomáticos com Moscou não são apenas reflexos de uma guinada política, são também peças dentro de um tabuleiro maior, onde cada movimento é analisado em Moscou, Ankara, Teherã e Bruxelas. No epicentro dessa transformação está Nikol Pashinyan, cuja permanência no poder e condução da política externa definirão o destino de sua nação. Mas os rumos da Armênia não dependem apenas de sua liderança. Dependerão também da velocidade com que Moscou decidir reagir, das alianças que o Ocidente conseguir consolidar e da disposição dos países vizinhos em manter ou romper o equilíbrio regional. Em um momento de transição geopolítica global, o Cáucaso volta a se afirmar como uma das fronteiras mais voláteis e cobiçadas do planeta.
Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em fevereiro de 2022, uma transformação silenciosa, porém decisiva, passou a moldar a lógica dos confrontos modernos. O que antes era dominado por tanques cruzando fronteiras e batalhões em marcha, agora cede espaço a uma nova forma de combate, marcado pela supremacia aérea invisível e pela atuação letal de veículos autônomos. A disputa pelo domínio dos céus tornou-se uma arena onde os drones, antes considerados instrumentos auxiliares, assumem protagonismo absoluto, redefinindo o conceito de poder militar no século XXI. No epicentro dessa revolução tecnológica, a Rússia emergiu como principal expoente global na guerra não tripulada. Enquanto grande parte da atenção ocidental continua voltada para batalhas convencionais ou episódios pontuais do conflito, Moscou desenvolve discretamente uma doutrina militar baseada na integração entre inteligência artificial, poder de fogo de longo alcance e autonomia operacional total. A guerra na Ucrânia, nesse contexto, funciona como laboratório de testes e campo de validação dessa nova estratégia. Um episódio recente ilustra essa mudança de paradigma. No início de junho de 2025, Kiev autorizou uma incursão com drones do tipo FPV, aeronaves de pequeno porte guiadas remotamente contra bases aéreas localizadas nas regiões russas de Irkutsk e Murmansk, áreas sensíveis por abrigarem bombardeiros estratégicos com capacidade de transporte nuclear. A ofensiva foi rapidamente promovida pela imprensa ocidental como um ato simbólico de resistência ucraniana, com manchetes sensacionalistas comparando a operação a um novo Pearl Harbor. No entanto, relatórios de inteligência e imagens por satélite, divulgadas posteriormente, contradisseram essa narrativa. Segundo fontes independentes e análises militares, os danos foram limitados. Aproximadamente 10 aeronaves sofreram avarias leves e a capacidade operacional das bases permaneceu intacta. Além disso, dezenas de drones ucranianos foram interceptados por sistemas de defesa aérea russos, equipes táticas de proteção de instalações e até mesmo por civis mobilizados localmente, uma resposta que demonstra o grau de vigilância generalizada dentro do território russo. A reação de Moscou foi imediata e contundente. Em questão de horas, centenas de drones Geranium-2, desenvolvidos a partir dos modelos iranianos Shahed com cooperação tecnológica direta de Teherã, foram lançados contra alvos ucranianos, instalações industriais, depósitos logísticos e centros de comando em cidades como Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy foram atingidos. Os ataques foram complementados por lançamentos de mísseis calibre a partir do Mar Negro, bombardeios com aeronaves estratégicas Tu-90 e 5MS e Tu-20 e 2M3 e ofensivas de artilharia de alta precisão. A intensidade e a coordenação dessas operações demonstraram não apenas a capacidade destrutiva, mas a integração total entre diferentes ramos das Forças Armadas russas, com os drones assumindo um papel central. Desde os primeiros meses do conflito, a Rússia já vinha utilizando modelos como o Orlan-10 para reconhecimento e coordenação de artilharia, especialmente nas regiões do Donbass, incluindo Donetsk e Lugansk. Essas aeronaves forneciam dados em tempo real sobre as posições ucranianas, permitindo ataques extremamente precisos. Mas essa função tática logo evoluiu. O país passou a empregar drones kamikazes, como o Lancet 3, em ataques cirúrgicos contra alvos de alto valor, entre eles sistemas de artilharia de fabricação ocidental, como os M700 e 77, M109 e os lançadores móveis HIMARS. A ofensiva tecnológica russa não foi fruto do acaso. Em 2022, o governo federal estabeleceu como prioridade a expansão acelerada da indústria de drones. Em apenas um ano, a produção saltou de aproximadamente 140 mil unidades para mais de 1.400.000, com metas ambiciosas para os anos seguintes. Essa escalada industrial foi impulsionada por investimentos públicos e acordos estratégicos com parceiros como o Irã, que contribuíram na adaptação e otimização dos modelos de longo alcance, como o Geranium. Estes drones operam como mísseis de cruzeiro de baixo custo, com alcance superior a 2.000 quilômetros e guiagem por satélite via sistema GLONASS. Recentemente, foram atualizados para transportar ogivas, com 90 quilos de explosivos, e fragmentação aprimorada, fator que os torna especialmente eficazes contra depósitos de munição, centrais de comando e infraestruturas críticas, mesmo quando protegidas por defesas aéreas. O impacto dessa nova doutrina
doutrina já é mensurável. De acordo com estimativas militares divulgadas por analistas russos, mais de 45% das baterias de artilharia ucranianas foram neutralizadas ao longo de 12 meses de operações com drones Lancet. O sucesso levou o Kremlin a criar uma nova divisão militar dedicada exclusivamente à guerra com drones, com status equiparado ao das forças terrestres, navais e aéreas, consolidando oficialmente o quarto pilar das operações bélicas russas. Contudo, o desenvolvimento mais disruptivo dentro desse novo paradigma de guerra não se limita a céus dominados por enxames de drones. Ele avança silenciosamente nas profundezas dos oceanos, onde a visibilidade e a capacidade de interceptação são quase inexistentes. O Poseidon, também denominado Status 6 nos documentos oficiais do Ministério da Defesa da Federação Russa, representa a mais ambiciosa e temida inovação bélica de Moscou no campo da dissuasão estratégica. Trata-se de um torpedo submarino de propulsão nuclear, operando de forma totalmente autônoma, com alcance transoceânico e capacidade de navegação a profundidades superiores a 1.000 metros, o que o torna praticamente indetectável para sistemas de defesa antissubmarino atuais. Segundo especialistas militares, como o analista Pavel Felgenhauer e membros da Rand Corporation, o Poseidon é projetado para carregar ogivas termonucleares de alto rendimento, potencialmente superiores a 100 megatons, e gerar ondas de choque sísmico e tsunamis radioativos ao atingir alvos costeiros. Cidades como Nova York, San Diego ou Londres, por exemplo, seriam extremamente vulneráveis a esse tipo de ataque caso o sistema fosse empregado. Diferentemente de mísseis balísticos intercontinentais, cuja trajetória é rastreável desde o lançamento, o Poseidon se desloca lentamente e pode permanecer em espera por semanas ou até meses antes de executar seu ataque, tornando-se uma ferramenta de retaliação invisível e persistente. Sua introdução no arsenal russo amplia de maneira inédita o conceito de segundo ataque nuclear, que é a capacidade de responder com força total após sofrer um primeiro ataque. Este princípio, que sustenta o equilíbrio do terror desde a Guerra Fria, ganha uma nova dimensão com o Poseidon, que contorna os tradicionais sistemas de defesa balística da OTAN e desafia diretamente o planejamento estratégico do Pentágono. Washington, inclusive, demonstrou preocupação em relatórios do Congresso norte-americano e do Departamento de Defesa, classificando o armamento como uma ameaça assimétrica inédita. O Poseidon simboliza a aposta da Rússia em armamentos de ruptura tecnológica, armas que não apenas ampliam sua capacidade ofensiva, mas redefinem as próprias regras do jogo estratégico global. Em um contexto onde o país enfrenta sanções econômicas severas da União Europeia, Estados Unidos, Japão e Canadá, além de isolamento político crescente em fóruns internacionais como o G7 e a Assembleia Geral da ONU, Moscou busca compensar desvantagens econômicas e diplomáticas com superioridade em sistemas de dissuasão e tecnologia militar avançada. Enquanto isso, a Ucrânia segue enfrentando uma realidade cada vez mais adversa no campo de batalha. Apesar do fluxo contínuo de armamentos enviados por aliados ocidentais, incluindo tanques Leopard da Alemanha, mísseis Storm Shadow do Reino Unido e sistemas Patriot dos Estados Unidos, as forças armadas ucranianas sofrem com atrasos logísticos, escassez de munições básicas e dificuldades na integração de diferentes equipamentos. O treinamento de novos recrutas tornou-se mais lento e menos eficaz, em grande parte devido à exaustão acumulada após mais de 2 anos de guerra e à perda de militares experientes. Além disso, a fragmentação do comando ucraniano e o desgaste político do presidente Volodymyr Zelensky, cuja liderança começa a ser questionada inclusive por aliados europeus, tem dificultado decisões estratégicas e reduzido a capacidade de reação do governo em Kiev. As ofensivas que em 2022 chegaram a recuperar territórios como Kherson ou partes de Kharkiv agora parecem distantes. O que se vê atualmente são linhas defensivas cada vez mais pressionadas e uma guerra de desgaste em que a iniciativa tem sido em sua maior parte russa. Moscou, por sua vez, consolidou uma doutrina de guerra baseada não apenas em quantidade, mas em eficiência algorítmica.
algorítmica. A combinação de satélites GLONASS, inteligência artificial embarcada e redes de drones autônomos permitiu à Rússia criar um ecossistema de combate que dispensa grandes contingentes humanos em campo. É uma estratégia que reduz riscos, aumenta a precisão e multiplica o impacto. Trata-se de uma nova arquitetura militar, onde decisões táticas são tomadas por sistemas inteligentes, com base em dados coletados em tempo real, e onde o tempo de resposta é medido em segundo, não em horas. Nesse novo tabuleiro geopolítico, onde tanques pesados perdem espaço para veículos invisíveis guiados por algoritmo, a guerra com drones e armas automatizadas não é mais uma tendência emergente, mas uma realidade consolidada. E até o momento, a Rússia segue conduzindo essa transformação de forma metódica, estratégica e com resultados palpáveis. As batalhas do futuro já começaram e Moscou não apenas está preparada, como parece estar impondo o ritmo. Antes do nascer do sol, um ataque coordenado de alta intensidade atingiu a espinha dorsal da estrutura militar ucraniana. Em poucos minutos, alvos-chave nas regiões centrais do país foram destruídos com precisão milimétrica por projéteis russos de longo alcance. As áreas atingidas incluíam instalações logísticas, centros de comando e depósitos de armamento, muitos dos quais haviam sido modernizados com financiamento e suporte técnico da OTAN nos últimos anos. A ofensiva não foi apenas um movimento tático, foi uma demonstração de superioridade operacional por parte de Moscou, enviada diretamente a Kiev, Washington e Bruxelas. No oeste da Ucrânia, o aeródromo militar de Staro-Konstantinev, situado na província de Khmelnytsky, foi severamente bombardeado. A instalação, considerada uma das mais importantes da aviação ucraniana, contava com simuladores de voo, hangares reforçados, depósitos de munição e zonas de treinamento especializado. Toda essa estrutura foi eliminada em uma única sequência de ataques. Simultaneamente, na região industrial de Dnipropetrovsk, mísseis Iskander atravessaram o céu noturno e atingiram alvos com potência destrutiva. A vila de Samarsk, localizada a cerca de 30 quilômetros da capital regional, foi alvo de uma ofensiva em duas fases. Primeiro, uma enxurrada de drones não tripulados neutralizou defesas locais. Em seguida, mísseis de cruzeiro finalizaram a operação. Ao final, o local apresentava sinais de destruição total, sem qualquer estrutura utilizável remanescente. Segundo fontes próximas ao governo russo, a escolha dos alvos seguiu um mapeamento detalhado de atividades logísticas e técnicas. Equipamentos encontrados entre os escombros sugerem a presença de sistemas de orientação de voo, componentes eletrônicos de mísseis reprojetados e projetos de drones desenvolvidos em cooperação com empresas de defesa estrangeiras. Essa descoberta aponta para uma rede de integração tecnológica entre Kiev e aliados ocidentais, cuja existência agora está seriamente comprometida. A destruição de centros como o de Staro-Konstantinev representa um revés não apenas operacional, mas simbólico para essa Ucrânia. As instalações, vistas como símbolos da cooperação com os Estados Unidos e países da União Europeia, colapsaram diante da pressão russa. A dependência de sistemas ocidentais, longe de representar uma vantagem, expôs uma fragilidade que Moscou soube explorar com precisão. Logo após os ataques, o Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um comunicado afirmando que seus sistemas de defesa haviam interceptado diversos mísseis calibre, mas admitiu a impossibilidade de conter drones, Geran ou mísseis, hipersônico Kinjal, cuja velocidade dificulta qualquer resposta em tempo real. Segundo o comunicado, 339 drones teriam sido lançados, mas apenas 4 atingiram seus objetivos, um número que foi duramente contestado por analistas militares. Entre eles, o especialista russo Yuri Baranchik questionou a credibilidade dos dados, afirmando que as estimativas parecem mais alinhadas à diplomacia do que ao que de fato ocorreu no campo de batalha. As imagens divulgadas nas horas seguintes reforçaram o impacto da operação: colunas de fumaça, incêndios persistentes e áreas inteiras reduzidas a cinzas dominaram os
registros vindos de Dnipropetrovsk e Kryvyi Rih. A estimativa de perdas civis ultrapassa 2 dezenas de mortos, com centenas de feridos, incluindo crianças. Embora os alvos principais tenham sido militares, a proximidade com áreas urbanas aumentou o número de vítimas entre a população. Moscou afirmou que os ataques visaram instalações utilizadas por forças estrangeiras para coordenar ações no território ucraniano. O aeródromo de Staro-Konstantinev, por exemplo, era descrito por autoridades russas como um centro de armazenamento de armamentos sensíveis e coordenação de operações com drones de longo alcance. Segundo essas fontes, a ofensiva foi lançada antes que houvesse tempo para evacuar dados e equipamentos estratégicos. Além do prejuízo direto, a Ucrânia também enfrenta o desgaste acumulado de sua capacidade defensiva. Analistas consultados pelo grupo Warzone estimam que a indústria dos Estados Unidos só consegue produzir, em média, cerca de 650 mísseis Patriot por ano. Considerando que a maioria dos ataques exige múltiplos interceptores, a cobertura defensiva disponível é limitada. Em um contexto de conflito prolongado, isso representa um desafio grave para as defesas aéreas de Kiev. A vulnerabilidade da atual estratégia ficou evidente após o ataque iraniano à base norte-americana de Al-Udeid, no Catar. Na ocasião, 14 mísseis balísticos penetraram o escudo defensivo, mesmo após o lançamento de 44 interceptores. O general David King, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, declarou publicamente que aquele foi o maior ataque coordenado enfrentado pelas tropas norte-americanas em décadas. A analogia é clara: se bases de alto padrão de segurança sofrem com essa nova realidade de saturação, a Ucrânia está em uma situação ainda mais delicada. Apesar da gravidade da situação, o presidente Volodymyr Zelensky segue tentando manter a coesão interna e o apoio internacional. Em discursos recentes, insiste em destacar a resiliência da população e a importância da ajuda ocidental. No entanto, nas ruas de Kiev, a realidade contrasta com o discurso. Prédios em ruínas, hospitais danificados e famílias desalojadas refletem o impacto direto da guerra no cotidiano dos ucranianos. Do outro lado da narrativa, as imagens divulgadas por veículos ligados ao Kremlin retratam um cenário de ordem e eficácia. Soldados bem equipados, sistemas de armamento operando em plena capacidade e movimentos militares constantes sugerem que Moscou não apenas mantém sua estrutura intacta, mas avança com disciplina e coordenação. A ofensiva mais recente, realizada ao longo de 72 horas, incluiu o lançamento de 39 drones e pelo menos 6 mísseis hipersônicos contra alvos distribuídos entre o centro, leste e sul da Ucrânia. As forças ucranianas, mesmo contando com suporte técnico estrangeiro, não conseguiram responder de forma proporcional ou impedir o avanço dos ataques. O resultado foi devastador. Centros de comando, armazéns de munição, linhas de comunicação e corredores logísticos estratégicos foram severamente comprometidos. Em regiões como Zaporizhzhia, Poltava e a área rural de Kharkiv, as operações de abastecimento foram interrompidas, desorganizando completamente a logística de retaguarda das tropas ucranianas, o que antes era apresentado como parte do chamado escudo da OTAN, composto por radares móveis, baterias de mísseis antiaéreos e sensores de inteligência ocidental. Agora parece uma camada simbólica, fragilizada pela realidade imposta pela guerra moderna. A estratégia russa demonstra um padrão calculado. Moscou aposta em uma combinação de saturação aérea, que visa exaurir os sistemas de interceptação inimigos, com ataques cirúrgicos a estruturas-chave. Essa abordagem não apenas destrói fisicamente a capacidade de resposta, mas também desestabiliza o moral e coloca as lideranças locais em constante posição reativa. Enquanto isso, a cadeia de decisão russa opera de forma centralizada e previsível, com foco em objetivos definidos e ritmo operacional constante. No atual estágio do conflito, a assimetria entre os dois lados é visível não apenas no campo de batalha, mas na forma como cada um conduz sua campanha. A Rússia apresenta uma sequência de ações com objetivos políticos e militares integrados, enquanto a Ucrânia e seus parceiros enfrentam contradições internas, escassez de meios, dependência de decisões externas e dificuldades logísticas crônicas. As limitações da indústria bélica ocidental
ocidental, que não consegue repor com agilidade os sistemas doados, agravam a situação. Muitas decisões táticas, principalmente em Kiev, são tomadas sob pressão, sem tempo adequado para planejamento ou integração com a estrutura da OTAN. A destruição de instalações diretamente ligadas à Aliança Ocidental tem implicações que vão além do campo ucraniano. Representa o desgaste visível de uma política de contenção que vinha sendo aplicada desde 2014. Com a ofensiva atual, a Rússia não apenas enfraquece os aliados locais de Washington, mas também envia uma mensagem clara às capitais europeias. A infraestrutura militar montada ao longo da fronteira oriental não é invulnerável. Esse cenário aponta para uma inflexão mais ampla. Não estamos diante de simples batalhas isoladas, mas de uma transformação estrutural na lógica do conflito. A guerra na Ucrânia está deixando de ser apenas um embate territorial e caminha para se tornar um teste de resistência prolongada entre modelos de guerra distintos. Moscou aposta na erosão lenta, no desgaste acumulado, na ruptura das cadeias de suprimento e na destruição metódica de centros de comando. Cada ataque não visa apenas causar baixas ou conquistar território, mas desarticular o sistema que sustenta a resistência ucraniana. A entrada nessa nova fase redefine a forma como a guerra será conduzida nos próximos meses. O objetivo parece não ser mais o controle imediato de regiões específicas, mas a inviabilização estratégica da Ucrânia como entidade militar organizada. E isso tem implicações diretas para a segurança da Europa como um todo. Se o modelo russo for bem sucedido, ele poderá ser replicado em outros pontos de tensão geopolítica, alterando a forma como se planeja a defesa coletiva no século XXI. O que está em jogo, portanto, não é apenas o destino de um país, mas a solidez de um sistema de alianças que se pretendia inabalável. A capacidade de Moscou de redesenhar o tabuleiro da guerra sem recorrer a uma ocupação convencional em larga escala pode forçar o Ocidente a rever não apenas suas táticas, mas também seus conceitos estratégicos mais fundamentais. Enquanto a atenção mundial se concentra nos grandes embates em campo aberto, uma transformação silenciosa, mas estratégica, tem alterado a dinâmica da guerra na Ucrânia. A Rússia introduziu com eficácia crescente o drone Geranium 3, uma aeronave não tripulada de ataque que representa um novo patamar de tecnologia militar aplicada. Diferente das plataformas tradicionais de combate aéreo, esse modelo alia autonomia operacional, capacidade de decisão independente e precisão em ataque cirúrgico, tudo isso sem a necessidade de recorrer a armamentos de destruição em massa. Projetado para operar em ambientes saturados de defesas aéreas, o Geranium 3 se destaca por seu tamanho reduzido e baixa assinatura térmica, transportando cerca de 100 kg de explosivo. Sua engenharia combina sensores ópticos avançados, conexão por múltiplas bandas de rádio e softwares de inteligência artificial, capazes de processar imagens e sinais em tempo real. Isso permite à aeronave identificar movimentações inimigas, como comboios logísticos, centros de comando móveis ou lançadores ocultos sob camuflagem. Mesmo em caso de interrupção da comunicação com sua base, o sistema embarcado continua a missão, localiza o alvo e executa o ataque com precisão. Nas últimas semanas, destroços identificados como partes do Geranium 3 foram localizados em áreas-chave ao norte de Kiev e na zona rural de Chernihiv, região que historicamente serve como corredor logístico para as forças armadas da Ucrânia. A presença desses restos confirma a capacidade desses drones de ultrapassar defesas integradas e penetrar profundamente em território controlado por Kiev. Segundo analistas militares do Ministério da Defesa russo, a eficiência desses drones aumenta significativamente quando são empregados em operações simultâneas, uma técnica que vem sendo aperfeiçoada por Moscou desde os primeiros meses de 2023. Esse tipo de ofensiva, baseada em enxame, coloca os sistemas ucranianos diante de um dilema técnico e tático. Ao priorizarem os primeiros drones detectados, as forças ucranianas expõem-se para ataques das levas subsequentes. Caso tentem poupar armamento antiaéreo para alvos maiores, correm o risco de perder ativos de alto valor, como centros de abastecimento ou plataformas de lançamento de foguetes. A destruição de sistemas HIMARS norte-americanos nas
nas proximidades de Kramatorsk é um exemplo emblemático. Os ataques sucessivos com drone tornaram ineficaz a cobertura defensiva local, resultando na perda de equipamentos estratégicos. Em resposta, a Ucrânia vem tentando reforçar seus dispositivos de radar e reorganizar sua malha de defesa aérea, mas enfrenta escassez de munições e desgaste logístico após mais de 2 anos de conflito contínuo. Esse desgaste não se reflete apenas na infraestrutura militar. Relatórios interceptados por agências de inteligência russas indicam que há um aumento expressivo no sentimento de insegurança entre soldados ucranianos nas frentes de combate, o que se traduz em recuos táticos e reorganizações forçadas. No leste do país, particularmente na região de Donetsk, a aplicação em larga escala desses drones tem aberto caminho para a progressão de blindados russos em rotas críticas. Entre as cidades de Novozarevka e Krasnoarmeysk, veículos russos avançaram com relativa facilidade após bombardeios precisos contra centros de comando ucranianos localizados em Chernobaevka, Dilivka e Yalta. A perda de comunicação nessas áreas resultou em evacuações abruptas e ausência de resistência organizada, o que facilitou a ocupação de territórios por parte de unidades da Federação Russa. Em Konstantinovka, localidade estratégica na região de Donetsk, relatos indicam que os drones vêm sendo usados como elemento de preparação para ofensivas terrestres, eliminando previamente morteiro, sistemas antitanque e estoques de munição portátil. Autoridades locais favoráveis ao governo de Moscou descreveram os drones como o olho que vem antes da artilharia, dada sua capacidade de limpar posições antes da chegada da infantaria. A cada novo ciclo de operações, os drones russos passam por processos de reconfiguração técnica que envolvem desde ajustes refinados em rotas de navegação até melhorias nos sistemas de identificação de alvos por imagem, som e até padrões térmicos. Esses aprimoramentos são incorporados com base em dados colhidos diretamente do campo de batalha, o que transforma o teatro de operações na Ucrânia em um laboratório ativo para o desenvolvimento de guerra baseada em algoritmos e inteligência adaptativa. Com isso, a própria natureza do conflito muda de patamar. Não se trata mais apenas de força bruta, mas de engenharia de software aliada à coleta de inteligência em tempo real. Essa modernização contínua amplia significativamente a margem de manobra das Forças Armadas da Federação Russa, permitindo ações mais precisas e coordenadas, mesmo em áreas com forte vigilância ocidental. Além disso, ao automatizar processos críticos e reduzir a dependência de operadores humanos no momento do ataque, os riscos de erro e exposição direta são drasticamente reduzidos. Isso representa uma mudança estrutural no modo como Moscou conduz seus objetivos militares, agora com menor custo humano e maior eficiência tática. Do ponto de vista estratégico, o uso intensivo dos drones Geranium Trace tem permitido ao Kremlin atingir alvos de alto impacto logístico e simbólico sem cruzar linhas vermelhas que poderiam levar a uma escalada descontrolada do conflito. Com essas plataformas, a Rússia tem conseguido sabotar centros de abastecimento, cortar rotas ferroviárias essenciais para o transporte de armas e munições e neutralizar transformadores elétricos que alimentam zonas de retaguarda. Tudo isso com relativa discrição, minimizando reações internacionais mais severas. Ao manter o nível de destruição em uma faixa abaixo do limiar nuclear, Moscou projeta força sem provocar uma resposta proporcional da OTAN. Por outro lado, a Ucrânia se vê encurralada em uma guerra para a qual não possui resposta tecnológica imediata. Além da desvantagem em termos de inovação, o país precisa lidar com o desgaste emocional de sua linha de frente. A sensação de vulnerabilidade crescente, especialmente entre as unidades expostas em regiões como Donetsk, Kharkiv e Dnipropetrovsk, mina a confiança nas defesas convencionais. A cada nova geração de software embarcado nos drones russos, aumenta a imprevisibilidade dos ataques e diminui o tempo de reação, exigindo uma vigilância constante que drena os já limitados recursos humanos e materiais das Forças Armadas ucranianas. Essa pressão constante obriga Kiev a redistribuir seus sistemas defensivos de forma cada vez mais fragmentada, o que compromete a capacidade de manter um escudo eficaz em áreas estratégicas. Ao mesmo tempo, a dependência de armamentos e peças fornecidas por países da OTAN expõe vulnerabilidades adicionais, uma vez que os atrasos logísticos e as divergências políticas no bloco ocidental dificultam a reposição
reposição rápida de equipamentos danificados. Nesse novo contexto, o Geranium 3 deixou de ser apenas um artefato tecnológico para se tornar um símbolo de uma mudança profunda na lógica dos combates contemporâneos. Ele encarna a ascensão de uma guerra invisível, onde os algoritmos decidem os rumos do conflito antes mesmo que o inimigo saiba que está sendo alvejado. A supremacia militar, neste cenário, não pertence mais a quem possui o maior número de soldados ou tanques, mas sim à nação que consegue programar o código mais eficiente, interpretar dados com mais rapidez e aplicar o conhecimento técnico com precisão cirúrgica. Ao fim, o Geranium 3 representa mais do que um avanço militar. Ele aponta para um futuro em que a inteligência artificial não apenas complementa, mas substitui o fator humano nas decisões de ataque. E é essa nova equação de poder, silenciosa, veloz e irreversível, que está moldando o desenrolar do conflito na Ucrânia e redesenhando as doutrinas de guerra do século XXI. Nas primeiras horas da madrugada, um ataque aéreo massivo alterou de forma abrupta o curso da guerra na Ucrânia. Diversas regiões do país foram atingidas quase simultaneamente por uma ofensiva coordenada atribuída às Forças Armadas da Federação Russa. Segundo relatos locais e registros por satélite, dezenas de instalações foram atingidas em uma operação que, pelo volume e alcance, superou todos os episódios anteriores desde o início da invasão em fevereiro de 2022. Entre os vetores empregados, destacaram-se drones kamikaze Geran 2 e Geran 3, lançados em grande número com a finalidade de destruir alvos sensíveis. Ao mesmo tempo, bombardeiros estratégicos russos Tu-90 e 5MS sobrevoaram o espaço aéreo russo e dispararam mísseis de cruzeiro KH-101 e KH-55 contra localidades previamente mapeadas. Mísseis Kalibr foram lançados a partir de embarcações no Mar Negro, enquanto unidades móveis terrestres operaram com mísseis balísticos Iskander-M e hipersônicos Kinjal. Estima-se que mais de 400 drones e 40 mísseis foram utilizados em um intervalo de menos de 12 horas, um volume que representa a maior ofensiva aérea já documentada no conflito. A operação parece ter sido planejada para atingir a retaguarda operacional das Forças Armadas da Ucrânia, comprometendo centros de comando, depósitos, refinarias, estações de abastecimento e locais de produção ou manutenção de material bélico. Odessa, cidade portuária essencial para a movimentação logística ucraniana no sul do país, foi sobrevoada durante horas por enxames de drones. O objetivo, segundo observadores russos, seria colapsar a rede de comunicações da cidade e sinalizar à OTAN uma mudança de postura no campo de batalha. A intensidade dos bombardeios também foi sentida em Zaporizhzhia, Lviv, Cherkasy, Kremenchuk e no Donbass, região que já vem sendo palco de intensos combates desde 2014. Em Kremenchuk, a principal refinaria da cidade foi completamente inutilizada após ser atingida por múltiplos impactos. Na cidade de Mykolaiv, o aeródromo de Kulbakino, ponto estratégico para o abastecimento aéreo, foi reduzido a escombros. Relatos indicam que mísseis Kalibr atingiram o local em sequência, comprometendo hangares, pistas e áreas de montagem de drones de fabricação ucraniana. Além de alvos convencionais, estruturas com menor visibilidade pública também foram impactadas. Em Cherkasy, uma instalação onde engenheiros ucranianos, com apoio de técnicos ocidentais, adaptavam sistemas de drones para missões específicas, foi severamente danificada. Para Moscou, a existência de tais centros técnicos comprova a participação indireta da OTAN na guerra, usando a Ucrânia como plataforma de testes de novas tecnologias. Os ataques também atingiram depósitos de armamentos em Lviv, bases de reserva em Rivne e instalações industriais em Ivano-Frankivsk. Na usina térmica de Burstin, localizada nesta última região, as autoridades locais confirmaram severos danos após o impacto direto de projéteis. De acordo com especialistas em defesa, a Rússia estaria adotando uma doutrina voltada à saturação dos sistemas defensivos inimigos. A tática
tática consiste em lançar ondas sucessivas de drones para esgotar os interceptores antiaéreos e abrir caminho para mísseis de alta precisão. Esse padrão teria sido inspirado em recentes embates entre Israel e Irã, nos quais a dominação do espaço aéreo antecedeu qualquer avanço terrestre. O comentarista militar russo Yuri Podolyak avaliou que o número de drones empregados na última ofensiva não apenas superou qualquer registro anterior no conflito, como também estabelece um novo padrão para operações aéreas modernas. Segundo ele, a Rússia teria acionado pela primeira vez sua capacidade logística plena de guerra não tripulada, atingindo a marca de mobilização simultânea em múltiplos eixos de ataque. Esse feito seria resultado direto da produção industrial intensiva dos modelos Geran 2, Geran 3 e Herbera, fabricados em instalações distribuídas entre a Rússia e países parceiros como o Irã. Ainda de acordo com Podolyak, a meta operacional do Kremlin é alcançar a estabilidade logística para lançar entre 800 e 1.000 drones por dia, sem comprometer reservas estratégicas. Esse número seria suficiente não apenas para sobrecarregar os sistemas defensivos ucranianos, mas para paralisar setores inteiros da infraestrutura militar do país em questão de dias. A vantagem desse modelo, explica o analista, reside no baixo custo por unidade, na facilidade de reposição e na autonomia cada vez maior dos dispositivos em voo. O voluntário Roman Alekin, que atua na formação de operadores de drones em centros militares localizados em Kursk e Belgorod, reforçou que o maior gargalo atual não é mais a fabricação dos equipamentos, mas a mão de obra qualificada para operá-los em ambiente de combate. Segundo ele, há uma mobilização em curso para treinar milhares de jovens recrutas exclusivamente para essa função, com ênfase em navegação autônoma, adaptação de rotas sob interferência e sincronização de enxames em tempo real. O novo perfil de combate exigiria não apenas conhecimento técnico, mas agilidade cognitiva para responder a mudanças súbitas de cenário. Enquanto a capacidade ofensiva russa se expande, a defesa aérea da Ucrânia começa a apresentar sinais claros de desgaste operacional. Equipamentos ocidentais de última geração, como os sistemas norte-americanos Patriot, os alemães IRIS-T e os NASAMS, fornecidos por Noruega e Estados Unidos, têm se mostrado eficazes contra ataques pontuais, mas demonstram limitações quando confrontados com táticas de saturação contínua. A alternância de trajetórias, velocidades e altitudes dos drones russos tem tornado a interceptação altamente imprevisível, forçando o disparo precoce ou descoordenado de mísseis defensivos. Além da sobrecarga nos sistemas de radar, há um desgaste humano crescente entre os operadores ucranianos. Fontes locais relatam jornadas exaustivas em centros de controle espalhados por Kiev, Lviv e Dnipro, com poucas pausas entre os turnos. O estresse acumulado, somado à sensação de impotência diante da quantidade de alvos simultâneos, tem afetado a capacidade de tomada de decisão sob pressão. As consequências também são sentidas pela população civil. Relatos de residentes em Mykolaiv apontam que os bombardeios mais recentes foram os mais intensos desde o início da guerra. Diversos moradores afirmaram que o céu parecia arder continuamente por horas, enquanto as janelas vibravam com o impacto das detonações. Parecia que o chão se movia, escreveu uma usuária nas redes sociais. Nunca vi nada parecido. O céu não escurecia, só iluminava de novo. De acordo com observadores militares europeus, especialmente analistas em Berlim e Bruxelas, o ataque representa uma mudança estrutural na condução da guerra por parte da Rússia. Mais do que demonstrar poder de fogo, a intenção seria comprometer antecipadamente as reservas logísticas da Ucrânia, tornando insustentável qualquer tentativa de contraofensiva significativa nos próximos meses. A destruição de centros de abastecimento, vias férreas, depósitos de munição e usinas de energia seria parte de uma estratégia de cerco prolongado, cujo objetivo não é a conquista territorial imediata, mas o colapso gradual da capacidade de resistência. Dentro da atual conjuntura do conflito, a escalada recente não pode ser compreendida como o encerramento de um ciclo anterior, tampouco como uma simples intensificação momentânea dos combates. Pelo contrário, o que se desenha é uma nova lógica de enfrentamento, mais estruturada, mais complexa e, sobretudo, mais prolongada. Trata-se de uma transição gradual, mas evidente, de um conflito pautado por ofensivas localizadas para uma guerra de desgaste estratégico, centrada na combinação de volume, persistência e precisão. Esse novo paradigma altera profundamente tanto a natureza
natureza das operações militares quanto às exigências políticas e logísticas de ambos os lados. A Rússia, por exemplo, parece ter abandonado qualquer expectativa de uma vitória rápida e pontual. Em vez disso, aposta em um modelo que envolve o uso contínuo de enxames de drones, ataques coordenados em ondas sucessivas e a aplicação sistemática de mísseis de diferentes alcances, tudo com o objetivo de exaurir gradualmente a capacidade de defesa e resposta da Ucrânia. Essa abordagem não visa apenas enfraquecer o inimigo fisicamente, mas comprometer seu moral, seus recursos e sua autonomia estratégica ao longo do tempo. Nesse cenário, o fator tempo deixa de ser um simples componente da equação militar para se tornar uma arma em si. A capacidade de sustentar ataques diários, manter a cadeia de suprimentos funcionando sob sanções e resistir ao desgaste político interno passa a ser tão ou mais relevante que a superioridade em equipamentos ou tecnologia. A guerra, portanto, evolui para um jogo de paciência estratégica, onde quem conseguir resistir mais, se adaptar mais rápido e manter a coesão interna por mais tempo, terá vantagem, ainda que momentânea. Por outro lado, a Ucrânia se vê diante de um dilema logístico e diplomático, com seus estoques de munições cada vez mais dependentes de remessas ocidentais e sua infraestrutura crítica sendo sistematicamente bombardeada. Kiev precisa equilibrar a pressão militar com a urgência de garantir apoio contínuo de seus aliados. A capacidade de reposição de equipamentos, de treinar novos soldados e de manter as rotas de abastecimento funcionais pode definir o sucesso ou fracasso de suas próximas etapas defensivas. A natureza dessa nova fase também traz implicações diretas para os países da OTAN. A guerra deixou de ser um conflito circunscrito à Europa Oriental e passou a se configurar como um campo de testes para doutrinas militares do século XXI. Drones, guerra eletrônica, inteligência artificial, sabotagem cibernética e saturação aérea são agora elementos centrais do campo de batalha. Isso exige que os países envolvidos, direta ou indiretamente, revejam suas estratégias de segurança coletiva e seus orçamentos de defesa, sob risco de ficarem defasados diante da velocidade com que os padrões de combate estão evoluindo. Assim, o que estamos testemunhando não é apenas uma intensificação bélica, mas o amadurecimento de um novo tipo de guerra, um conflito onde o cansaço, a escassez e a fragmentação interna podem ser tão letais quanto uma bomba. E nesse tipo de cenário, o tempo não é apenas um recurso, é a fronteira entre a sobrevivência e o colapso. Durante seu mandato, e mesmo após deixar a Casa Branca, Donald Trump construiu uma imagem política fortemente associada ao discurso de força e ao apoio irrestrito a aliados estratégicos, especialmente Israel. Por isso, causou surpresa global o fato de que o revés diplomático mais constrangedor de sua trajetória recente tenha vindo justamente de Tel Aviv, tradicional parceiro de Washington nas decisões mais sensíveis do Oriente Médio. E esse desgaste ocorreu no momento em que Trump buscava se recolocar como figura de liderança global, fazendo declarações contundentes sobre o Irã em eventos públicos internacionais. O ponto de ruptura surgiu após Trump afirmar, com entusiasmo, que havia liderado uma ofensiva contra o complexo nuclear iraniano, citando especificamente instalações como Fordow, Natanz e Isfahan. Segundo o presidente, o ataque teria comprometido de forma significativa as operações atômicas da República Islâmica. No entanto, a resposta vinda de Israel foi contida e tecnicamente evasiva. Autoridades do governo israelense, quando questionadas pela imprensa internacional, evitaram validar a versão norte-americana, limitando-se a dizer que os efeitos da ação foram limitados e que os dados disponíveis não confirmavam os resultados divulgados por Trump. Essa postura reservada representou uma quebra inédita no alinhamento entre os dois países, especialmente em temas envolvendo a contenção da influência iraniana na região. Embora, historicamente, Israel e Estados Unidos tenham atuado como um bloco coeso frente ao programa nuclear do Irã, desta vez, Tel Aviv optou por não se comprometer com o discurso triunfalista vindo de Washington. O gesto foi interpretado como um sinal de que o governo israelense está disposto a traçar seus próprios limites, principalmente quando percebe riscos à sua credibilidade diplomática. O silêncio israelense teve peso político considerável. Em vez de enfrentar diretamente
às alegações de Trump, o governo de Benjamin Netanyahu optou por minar a narrativa americana de forma indireta, deixando clara a ausência de provas concretas sobre os danos alegados. Especialistas em relações internacionais apontaram que o não endosso de Israel à versão presidente teve mais impacto do que um desmentido direto, pois expôs fissuras internas em uma aliança até então considerada inabalável. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o episódio começou a reverberar entre setores do alto comando militar. Reportagens publicadas por veículos como o Washington Post e a CNN indicaram que oficiais do Pentágono passaram a questionar a instrumentalização de informações classificadas por parte de Trump. Fontes ligadas ao Comando Central, CENTCOM, com base no Oriente Médio, confirmaram que foram abertas investigações para apurar vazamentos relacionados à suposta operação. A preocupação entre os militares era que esse tipo de retórica inflada colocasse em risco a segurança operacional e manchasse a reputação das instituições de defesa. A repercussão em Israel não se limitou para bastidores diplomáticos. Ela ganhou fôlego nos jornais, nas colunas de opinião e até nos debates acadêmicos. Publicações como o Haaretz e o The Jerusalem Post, dois dos veículos mais influentes do país, foram incisivas ao analisar o episódio. Reportagens e análises editoriais destacaram que não houve qualquer evidência concreta de danos significativos às instalações nucleares do Irã. Para esses veículos, a tentativa da Casa Branca de envolver Tel Aviv em uma narrativa politicamente vantajosa parecia mais um movimento eleitoreiro do que uma ação estratégica real. A recusa israelense em endossar publicamente a versão americana foi interpretada como um marco. Pela primeira vez em muitos anos, o governo israelense priorizou sua autonomia diplomática em detrimento de uma aliança política construída em torno de figuras e não de estados. Alguns comentaristas israelenses foram além da crítica técnica. Em programas de análise política e colunas especializadas, levantou-se a hipótese de que Israel estaria deliberadamente adotando um novo modelo de relacionamento com os Estados Unidos, mais institucional, menos pessoal. Esse movimento seria uma resposta direta à forma como Trump, durante e após seu mandato, instrumentalizou alianças estratégicas para fins de imagem e autopromoção. Em vez de agir como extensão da retórica de Washington, Tel Aviv estaria agora se posicionando como ator independente, mesmo diante de seu parceiro mais poderoso. No plano diplomático, esse distanciamento ganhou contornos evidentes. Embora a colaboração entre os dois países continue funcionando em áreas sensíveis, como cooperação em defesa antimíssil, transferências tecnológicas e inteligência sobre o Irã e a Síria, o tom entre os interlocutores oficiais mudou. Representantes do Ministério das Relações Exteriores de Israel têm evitado menções entusiásticas à liderança de Trump, e reuniões bilaterais recentes priorizaram temas técnicos, em detrimento de gestos simbólicos ou políticos. Há um esforço claro por parte de Tel Aviv para despersonificar a relação com Washington, e essa mudança não passou despercebida por diplomatas americanos em Jerusalém. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense e um dos líderes estrangeiros mais próximos de Trump durante sua presidência, também parece ter ajustado seu discurso. Em pronunciamentos recentes, seu tom tem sido mais sóbrio, adotando uma postura pragmática diante da instabilidade política nos Estados Unidos. Analistas políticos israelenses observam que Netanyahu está tentando preservar o vínculo estratégico com Washington sem amarrar-se a um único ator político americano, especialmente alguém que hoje enfrenta resistência dentro de seu próprio partido. Nos Estados Unidos, os reflexos dessa crise de imagem se aprofundam. Generais da reserva, ex-diretores da CIA e especialistas em segurança nacional vêm alertando, em conferências e artigos de opinião, que a abordagem de Trump enfraquece a confiabilidade internacional dos Estados Unidos. A criação de vitórias simbólicas, segundo eles, tem curto alcance e pode comprometer o planejamento real das operações militares. O caso Fordow passou a ser citado como exemplo de como o uso político de dados sensíveis pode virar contra o próprio proponente. Além das consequências imediatas para a imagem de Donald Trump, o episódio provocou um abalo sutil, porém profundo, na estrutura de confiança entre os Estados Unidos e seus aliados estratégicos. Em termos institucionais, a repercussão foi significativa. Briefings de inteligência, que historicamente funcionam como base para decisões conjuntas no âmbito da OTAN e de coalizões de segurança internacional, passaram a ser vistos com mais reserva por governos aliados.
A percepção de que dados sensíveis podem estar sendo instrumentalizados para fins eleitorais internos ou autopromoção individual gera inquietação não apenas em Israel, mas também em centros de decisão política e militar na Europa Ocidental. Capitais como Berlim, Londres e Paris passaram a tratar com mais cautela as comunicações oriundas de Washington. Diplomatas europeus, em encontros recentes com representantes do Departamento de Estado, expressaram informalmente sua preocupação com o grau de autonomia que altos membros do governo americano, especialmente durante gestões polarizadas, parecem ter para moldar ou até reescrever fatos técnicos em favor de narrativas políticas. O receio é que esse tipo de conduta comprometa a credibilidade de acordos multilaterais futuros, especialmente aqueles que dependem da confiança mútua em relatórios de inteligência compartilhada. Essa deterioração da confiança ocorre em um momento delicado, em que o Ocidente busca manter uma frente unificada diante de ameaças simultâneas, como o avanço do programa nuclear do Irã, a instabilidade crescente na região do Mar Vermelho e a continuidade da guerra na Ucrânia. Em todos esses cenários, a solidez das informações estratégicas e a previsibilidade dos parceiros são fundamentais. Quando a liderança americana é vista como errática ou propensa a manipulações, os pilares dessa cooperação ficam fragilizados. No plano simbólico, o revés foi ainda mais contundente. A operação que, segundo Trump, teria representado uma ruptura decisiva na capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares revelou-se ineficaz. As instalações de Fordow, Natanz e Isfahan, alvos mencionados com destaque, continuam plenamente operacionais, segundo imagens de satélite e relatórios independentes divulgados por órgãos internacionais de monitoramento nuclear. Nenhuma interrupção significativa foi registrada e a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, também não relatou danos estruturais para sites iranianos. Israel, por sua vez, optou por um gesto diplomático sutil, porém devastador. Recusou-se a legitimar publicamente a versão apresentada por Trump. Não houve pronunciamento oficial corroborando o sucesso da operação, tampouco uma negação aberta, apenas um afastamento calculado que acabou falando por si só. Esse tipo de silêncio, vindo de um país historicamente alinhado a Washington em questões envolvendo Teherã, foi interpretado por muitos analistas como uma ruptura velada, que sinaliza novos limites na parceria bilateral. Para Trump, o episódio marca uma desconstrução pública de sua imagem como líder de pulso firme e articulador de ações decisivas no tabuleiro internacional. A tentativa de capitalizar politicamente uma ação militar de impacto duvidoso resultou em isolamento diplomático, desgaste com a comunidade de inteligência e desconfiança entre aliados tradicionais. Ao buscar encenar mais um ato de protagonismo global, o presidente acabou revelando sua crescente fragilidade como figura de influência geopolítica. No fim das contas, o episódio serviu não apenas como mais uma controvérsia no legado de Trump, mas como um sinal de alerta sobre os riscos de personalização excessiva da política externa americana. Israel, ao manter-se em silêncio, ofereceu um recado mais eloquente do que qualquer desmentido. A lealdade entre nações tem limites quando a verdade dos fatos é substituída pela conveniência política. E para um líder que sempre se alimentou do aplauso, o silêncio estratégico de Tel Aviv pode ter sido sua derrota mais ruidosa. No final de junho, a guerra na Ucrânia entrou em uma etapa decisiva no domínio aéreo. Pela primeira vez desde o início da operação militar russa, em fevereiro de 2022, o Kremlin adotou uma tática voltada diretamente contra os pilotos de elite das Forças Armadas da Ucrânia. A prioridade deixou de ser apenas alvos em solo, como estações de energia ou centros logísticos, para focar na eliminação sistemática de operadores treinados para conduzir os caças F-16 fornecidos por países da OTAN. A ofensiva culminou na morte do tenente-coronel Maxim Ustimenko, considerado um dos poucos ucranianos capacitados tecnicamente para operar essa aeronave com pleno domínio. O ataque que resultou na queda dos F-16D de Ustimenko ocorreu na noite de 28 de junho, durante uma das maiores ofensivas aéreas já documentadas no conflito. A operação foi conduzida pela Federação Russa com base em um plano multivetorial que
envolveu a saturação dos sistemas de defesa ucraniano. De acordo com dados de monitoramento e observação local, mais de 450 drones de ataque foram lançados em ondas sucessivas, seguidos por mais de 40 mísseis disparados de diferentes plataformas. Essa manobra complexa, que envolveu bombardeiros Tu-90 e 5MS, embarcações no Mar Negro e sistemas hipersônicos Kinjal, atingiu várias regiões, incluindo Mykolaiv, Lviv, Zaporizhia, Kremenchuk e a usina térmica de Ivano-Frankivsk, que sofreu danos estruturais significativos. O caça de Ustimenko foi abatido nos arredores da cidade de Chernihiv. A perda do oficial ucraniano escancarou um problema que vai além da dimensão humana. A morte de um piloto com anos de treinamento ocidental expõe a escassez de profissionais altamente qualificados em meio a um conflito prolongado. Desde a era soviética, a formação de um piloto de combate com status avançado leva quase uma década. Substituí-los não é uma tarefa simples, especialmente quando a Ucrânia depende, hoje, de programas acelerados e apoio de aliados para manter suas unidades aéreas operacionais. A eliminação de Ustimenko é tratada por analistas como o equivalente à destruição de um sistema inteiro de defesa aérea, dada a relevância estratégica de seu conhecimento técnico e tático. A ofensiva russa foi cuidadosamente arquitetada. Após o lançamento dos drones Geran-2 e Geran-3, que atuaram como bloqueadores iniciais e testaram as defesas ucranianas, vieram os mísseis de cruzeiro KH-101 e KH-55. Na sequência, mísseis Calibre disparados do Mar Negro ampliaram o alcance do ataque. Como reforço final, os mísseis balísticos Iskander-M e os hipersônicos Kinjal impuseram um desafio praticamente insolúvel às forças de defesa de Kiev. A complexidade do ataque sugere não apenas superioridade técnica, mas também um nível de integração operacional entre inteligência, logística e armamento que desafia as capacidades ucranianas. A morte de Ustimenko provocou reações imediatas em Kiev. No parlamento, deputados exigiram explicações do alto comando das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Alguns parlamentares, especialmente da oposição, classificaram a operação como uma exposição irresponsável de recursos humanos altamente valiosos. Uma deputada descreveu o ocorrido como um desperdício estratégico inaceitável e cobrou mudanças na condução das missões aéreas. A crise também alimentou tensões entre os setores político e militar, evidenciando um descompasso entre os discursos oficiais e a realidade no fronte. Por parte do governo russo, o Ministério da Defesa confirmou que o abate do caça foi realizado por meio de um sistema antiaéreo de longo alcance, com suporte de radares e dados de vigilância em tempo real. No entanto, dentro da própria Ucrânia, surgiram dúvidas sobre as causas exatas do incidente. Alguns oficiais sugerem a possibilidade de falha técnica, erro de comunicação ou até mesmo fogo amigo, hipótese reforçada pelo uso intenso de drones não tripulados durante a operação. A ausência de uma investigação pública aprofundada apenas aumentou o clima de incerteza e desconfiança no país. Na tentativa de controlar a narrativa, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que o tenente-coronel havia conseguido atingir 7 alvos antes de ser abatido, transformando o episódio em um símbolo de bravura nacional. No entanto, especialistas questionam a eficácia desse tipo de discurso frente à realidade operacional. Desde o início da introdução dos F-16 no cenário de guerra, pelo menos 4 dessas aeronaves já foram destruídas, com a morte confirmada de 3 pilotos veteranos. O desgaste humano e logístico não pode ser revertido por retórica, especialmente quando os recursos disponíveis são limitados. A estratégia russa, cada vez mais clara para olhos da comunidade internacional, visa desmantelar gradualmente a capacidade da Ucrânia de operar os sistemas de armamento mais modernos fornecidos pela OTAN. Em vez de mirar unicamente nos equipamentos em si, Moscou está priorizando a neutralização de seus operadores, pilotos, técnicos, controladores de voo e especialistas em armamentos, justamente os profissionais que, após anos de treinamento no exterior, tornaram-se peças-chave na utilização eficaz de caças F-16, sistemas de defesa Patriot, GMERS e outras plataformas avançadas. Ao concentrar seus esforços na eliminação dessas figuras estratégicas, a Rússia impõe uma dupla perda a Kiev. De um lado,
lado, a perda material dos equipamentos, do outro, a perda irreparável da expertise que os tornava operacionais. Essa abordagem tem o efeito colateral de enviar um recado direto às capitais ocidentais envolvidas no apoio militar a Kiev, como Washington, Oslo, Bruxelas e Haia, de que o envio de tecnologia de ponta, por si só, não altera o equilíbrio no campo de batalha se os recursos humanos forem sistematicamente destruídos. Segundo analistas de defesa em Varsóvia e Londres, o ataque ocorrido no fim de junho marca o início de uma nova fase na guerra, uma etapa em que a destruição de alvos passa a seguir critérios de valor estratégico e não apenas volume. Trata-se de uma mudança de paradigma. A Rússia, que no início do conflito foi subestimada por suas dificuldades logísticas e pelo atraso tecnológico em relação à OTAN, agora demonstra um alto grau de integração entre inteligência de campo, capacidades eletrônicas e poder de fogo coordenado. Mesmo sob o impacto das sanções econômicas, do corte de parcerias tecnológicas e do isolamento imposto por Washington e pela União Europeia, Moscou parece ter reorganizado seu complexo militar industrial e ajustado sua doutrina de guerra para o longo prazo. Esse reposicionamento permitiu a adoção de operações com foco em desgaste de precisão, cujo efeito cumulativo tem sido devastador para a estrutura operacional ucraniana. Para Kiev, a superioridade aérea, prometida como um divisor de águas, tornou-se, paradoxalmente, um risco elevado. A presença dos F-16 nos hangares ucranianos, que em outros tempos poderia ser vista como trunfo geopolítico, passou a atrair ataques específicos e coordenados. Cada decolagem virou um risco calculado, cada missão uma possível emboscada. Os drones russos, que patrulham os céus em enxames noturnos, antecipam movimentos e orientam a artilharia com precisão milimétrica. O som constante de suas hélices tornou-se sinônimo de insegurança nas fileiras ucranianas. A vantagem tecnológica, antes apontada como solução para reverter o avanço russo, parece cada vez mais insuficiente diante da eficácia com que Moscou tem imposto perdas humanas e operacionais ao adversário. O controle do espaço aéreo não está mais vinculado à quantidade de aeronaves disponíveis, mas à capacidade de proteger e empregar com inteligência os recursos escassos. O futuro da guerra nos céus da Ucrânia caminha agora por um terreno silencioso e implacável, onde a superioridade não se conquista em batalhas espetaculares, mas em decisões táticas de longo alcance. Nesse novo tabuleiro, a Rússia parece ter assumido a dianteira, não apenas pela força bruta, mas pela lógica fria e estratégica com que tem conduzido suas ações. E pelo cenário atual, Kiev terá grandes dificuldades em recuperar a iniciativa. Na noite do ataque, a base aérea de Staro-Konstantinov, situada no oblast de Khmelnytsky, foi alvo de uma das mais coordenadas e letais operações militares realizadas pela Rússia desde o início da guerra. A ofensiva, que pegou as defesas ucranianas de surpresa, resultou na destruição total dos caças F-16, recentemente entregues pelos Estados Unidos. Essas aeronaves, que representavam uma esperança de reequilíbrio aéreo para Kiev, foram inutilizadas antes mesmo de entrarem em operação. Especialistas em segurança descrevem o resultado como um colapso operacional imediato, dada a rapidez e eficácia do ataque, que impediu qualquer tentativa de reação. De acordo com fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo, a sequência de ataques foi iniciada por drones de reconhecimento e ataque do modelo Geran, utilizados para identificar com precisão os pontos críticos da base. Em seguida, bombardeiros estratégicos Tu-20 e 95MS, posicionados sobre o Mar Cáspio, lançaram mísseis de cruzeiro K-100, I-1 e K-20 e 2 contra Hangari, pistas de decolagem, centros de comando e depósitos logísticos. Essa combinação de inteligência aérea e armamento de longo alcance impôs danos irreversíveis. O analista russo Alexander Ivanovsky, baseado em Moscou, afirmou que a base de Staro-Konstantinov foi removida da equação militar por tempo indeterminado
indeterminado, comprometendo toda a defesa aérea da região central da Ucrânia. Simultaneamente, sistemas costeiros Bastion foram empregados para atingir alvos estratégicos no sul do país. Na região de Mykolaiv, mísseis equipados com ogivas de alta penetração atingiram instalações subterrâneas utilizadas para armazenar armamentos pesados. Cidades próximas, como Bosnesensk, também registraram explosões em centros militares, ampliando a abrangência da ofensiva. Já nas proximidades de Kiev, diversos bairros considerados estratégicos, incluindo Bucha, Boryspil e Vyshhorod, foram atingidos por mísseis e drones, resultando na destruição de depósitos de armas recém-importadas da Europa Ocidental. Os ataques se estenderam até o amanhecer, dificultando a atuação dos serviços de emergência e deixando a capital sob clima de instabilidade contínua. Nas 24 horas seguintes, a mesma estratégia foi reproduzida em diferentes regiões do país. Cidades como Vinnytsia, Zhytomyr, Sumy, Poltava e Chernihiv sofreram bombardeios em série, com registros de colunas de fumaça que podiam ser vistas a longas distâncias. Até mesmo em áreas sob controle russo, como Zaporíjia, foram relatados ataques contra posições mantidas por forças ucranianas, sugerindo uma ação coordenada que envolveu aviação, mísseis balísticos e artilharia de longo alcance. A progressiva deterioração da rede logística ucraniana, agravada pela escassez de componentes críticos para a manutenção de sistemas militares ocidentais, tem comprometido seriamente a capacidade defensiva de Kiev. A dificuldade em repor peças, reparar blindado e manter sistemas antiaéreos operacionais resulta em falhas crescentes na proteção das principais regiões estratégicas do país. Essa fragilidade tem sido explorada com precisão pelas forças russas, que concentram seus ataques em pontos-chave da infraestrutura militar ucraniana. Um dos episódios mais representativos dessa ofensiva ocorreu em Odessa, importante cidade portuária no sul da Ucrânia, onde um complexo utilizado como base de operações por combatentes estrangeiros foi completamente destruído. Segundo relatos de Sergei Lebedev, figura associada à resistência pró-Rússia na região, pelo menos 22 bombardeios atingiram instalações militares, depósitos logísticos e áreas de treinamento nos arredores do porto. A intensidade e a frequência dos ataques sugerem uma campanha sistemática para isolar Odessa de qualquer possibilidade de apoio externo, sobretudo por via marítima. Outro alvo foi uma instalação militar, localizada na cidade de Vilkov, próximo ao delta do Danúbio, que vinha sendo utilizada por Kiev como ponto de apoio para missões de reconhecimento e pequenas operações navais no Mar Negro. O ataque foi conduzido com precisão milimétrica, utilizando artilharia de saturação e mísseis de curto alcance, o que causou a destruição completa das instalações e a interrupção total das atividades navais naquela área. A posição geográfica de Vilkovo é estratégica por estar próxima à fronteira com a Romênia, país membro da OTAN, o que reforça o caráter delicado da ofensiva e sua repercussão regional. A perda dos caças F-16, abatidos antes de entrarem em combate, aprofunda ainda mais a crise militar e logística enfrentada pela Ucrânia, avaliados em dezenas de milhões de dólares por unidade e com tempo de produção que pode ultrapassar 2 anos. Esses aviões simbolizavam a promessa ocidental de equilibrar a superioridade aérea russa. Sua destruição em solo não apenas anulou essa expectativa, como evidenciou o descompasso entre o envio de armamentos e a real capacidade da Ucrânia de integrá-los de forma segura e eficaz à linha de frente. Nos bastidores diplomáticos, cresce a inquietação tanto em Washington quanto em Bruxelas. Documentos internos de comissões parlamentares europeias já expressam dúvidas sobre a viabilidade de continuar enviando recursos militares em larga escala diante de perdas tão rápidas e volumosas. Além disso, há um receio crescente de que a Rússia esteja utilizando essa lógica de desgaste para forçar o Ocidente a entrar numa corrida insustentável de reposição de equipamento, algo que pode impactar negativamente a economia e o consenso político em várias capitais da OTAN. Apesar desse cenário, a Aliança Atlântica ainda evita qualquer envolvimento militar direto que possa escalar o conflito para além do território ucraniano. As ações seguem restritas ao envio de material bélico, treinamentos e apoio logístico indireto. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua pedindo com urgência o envio de novos sistemas de defesa aérea, aeronaves e munições de longo alcance. No entanto, a cada novo pacote de ajuda aumenta o temor
de que esses equipamentos acabem destruídos pouco depois da chegada, sem alterar significativamente a dinâmica do conflito. A estratégia adotada por Moscou nas frentes de combate tem sido amplamente descrita por especialistas militares como uma doutrina de exaustão controlada, uma abordagem que vai além da eliminação física de infraestrutura inimiga. Trata-se de uma engrenagem cuidadosamente calibrada para provocar o colapso gradual do inimigo em múltiplos níveis: psicológico, econômico, político e operacional. O objetivo não é apenas destruir posições, mas gerar paralisia, medo e insegurança constante, tanto entre os militares ucranianos quanto nas lideranças ocidentais que os apoiam. A aplicação dessa doutrina combina inteligência em tempo real com ações sincronizadas que envolvem drones de vigilância e ataque, mísseis guiados de alta precisão e o uso coordenado de unidades terrestres e forças aéreas. Essa integração permite que Moscou controle o ritmo do conflito, escolhendo quando, onde e como atacar, mantendo a iniciativa em praticamente todas as frentes. A guerra, portanto, é conduzida como um jogo de desgaste calculado, onde o inimigo é forçado a reagir continuamente sem tempo para se reestruturar, sendo empurrado para um ciclo vicioso de perdas e reposições. O aspecto mais visível dessa estratégia tem sido a consolidação da supremacia aérea russa. Mais do que dominar os céus por meio de equipamento moderno, a Rússia tem demonstrado capacidade de antecipação, neutralizando ameaças antes que se tornem operacionais. Os caças FF-16, destruídos ainda em solo ucraniano, são o exemplo mais emblemático desse novo estágio da guerra. Aquelas aeronaves, promovidas como um divisor de águas no campo de batalha, foram eliminadas sem sequer decolarem, desmoralizando não apenas a força aérea de Kiev, mas também os argumentos de Washington e Bruxelas de que o envio de tecnologia avançada poderia reequilibrar o conflito. Além da destruição física, o impacto simbólico desses episódios é profundo. A narrativa construída por governos ocidentais nos últimos meses, de que a superioridade tecnológica da OTAN poderia compensar as limitações estruturais ucranianas, começa a ruir diante da realidade imposta por Moscou. Não se trata apenas de logística ou armamento, mas de uma guerra assimétrica em que a Rússia explora com maestria o tempo, o desgaste e a desorganização do adversário. Essa nova fase do conflito também expõe um padrão preocupante: a crescente dependência da Ucrânia em relação à ajuda internacional, que muitas vezes chega tarde demais ou em volume insuficiente para conter a ofensiva russa. Sistemas de defesa que demandam integração técnica, treinamento prolongado e logística robusta não têm conseguido permanecer ativos por tempo suficiente antes de serem alvos prioritários dos ataques. A cada novo carregamento destruído ou instalação arrasada, cresce a sensação de que o Ocidente está tentando conter um incêndio com baldes vazios. Ao manter uma postura reativa, a Aliança Atlântica corre o risco de cair na armadilha do esgotamento, não apenas militar, mas também político. Cada míssil interceptado custa milhares de dólares, cada blindado destruído, milhões. Moscou, por sua vez, parece confortável em travar uma guerra de fôlego baseada na persistência, no uso disciplinado de seus recursos e na constante adaptação de sua doutrina militar às circunstâncias do campo de batalha. Nesse cenário, os caças F-16 não são apenas perdas materiais, são símbolos do colapso de uma estratégia. A realidade que emerge do solo ucraniano é de uma guerra prolongada, onde a superioridade não se mede apenas em armamentos, mas na capacidade de manter o inimigo constantemente em posição de desvantagem. E por enquanto, esse domínio pertence à Rússia. Enquanto os países da União Europeia concentram seus esforços em tecnologias que envolvem o hidrogênio verde, gerado a partir de fontes renováveis, e o azul, derivado da queima de gás natural com captura parcial de carbono, a Rússia surpreende ao anunciar a identificação de amplas reservas de hidrogênio branco em seu território. Essa forma de hidrogênio, gerada espontaneamente em camadas profundas da crosta terrestre, é considerada rara e promissora por não
não demandar processos industriais poluentes, nem depender de grandes volumes de energia elétrica para ser extraído. A revelação partiu de levantamentos geológicos realizados na região de Irkutsk, mais precisamente no campo de Kovikta, uma das áreas estratégicas da Sibéria Oriental. Os estudos indicaram a existência de bolsões subterrâneos contendo hidrogênio misturado a outros componentes, como metano, hélio, nitrogênio e hidrocarbonetos líquidos. Apesar da concentração de hidrogênio ser estimada em torno de 3%, o volume total recuperável é expressivo, superando 1,8 bilhão de metros cúbicos de gás e aproximadamente 65 milhões de toneladas de condensado com potencial comercial. O diferencial do hidrogênio branco reside justamente em sua origem natural, ao contrário do hidrogênio verde, que depende de eletrólise da água alimentada por energia solar ou eólica, e do azul, que continua vinculado à exploração de gás natural. O branco emerge espontaneamente em regiões geologicamente ativas. Esse fator reduz consideravelmente os custos operacionais e praticamente elimina a emissão de gases poluentes no processo de extração. A Gazprom, estatal russa que há décadas domina o setor de gás natural no país, tem ampliado seus investimentos nesse novo vetor energético desde 2022. A companhia já opera com uma produção anual de cerca de 350 mil toneladas de hidrogênio, destinada principalmente ao uso interno em refinarias e setores industriais. No entanto, diante do cenário internacional de transição energética, a empresa passou a considerar a exportação do produto, com especial atenção ao mercado chinês. Hoje, o maior consumidor mundial de energia e um dos líderes na busca por fontes limpas e diversificadas. Os campos da Sibéria Oriental oferecem vantagens naturais importantes. Além da abundância de hidrogênio, concentram elementos como butano, propano e hélio, que exigem tecnologias de separação avançadas. A planta industrial de Amur, um dos maiores complexos de processamento de gás da Rússia, já realiza parte dessas operações, fornecendo produtos refinados tanto ao mercado doméstico quanto à exportação. Mesmo com o hidrogênio branco ainda em fase de inserção no mercado global, o governo russo tem adotado estratégias para se antecipar ao crescimento da demanda. Uma dessas iniciativas inclui a reinjeção do gás nos mesmos reservatórios subterrâneos onde foi encontrado, funcionando como forma de armazenamento natural. Essa prática, segundo engenheiros envolvidos no projeto, visa garantir que o recurso esteja disponível em escala comercial, assim que houver demanda suficiente nos mercados internacionais. Paralelamente, universidades russas e centros de pesquisa privados desenvolvem novas tecnologias para isolar e transportar o hidrogênio branco de forma segura e economicamente viável. Fora da Rússia, países como França, Espanha e Estados Unidos também vêm demonstrando interesse na exploração desse recurso. A União Europeia, embora continue priorizando projetos baseados no hidrogênio verde e azul, enfrenta obstáculos financeiros e logísticos que limitam sua capacidade de expandir rapidamente esses modelos. O caso da Rússia, por outro lado, apresenta um modelo mais flexível e adaptável. Com sua infraestrutura energética já consolidada, experiência acumulada na exploração de recursos subterrâneos e presença geológica favorável em regiões como Yakutia, o país tem condições técnicas e estratégicas de liderar a exploração do hidrogênio branco em larga escala. Esse tipo de formação geológica não é exclusiva da Federação Russa. Reservas semelhantes foram detectadas em países como Omã, Mali, Austrália, Albânia, França e Estados Unidos. Um exemplo notável vem do Mali, onde nos anos 1980, um poço perfurado por engano revelou um reservatório de hidrogênio com alta pureza. Atualmente, a pequena comunidade local produz cerca de 5 toneladas por ano, alimentando parte de sua rede elétrica com uma fonte de energia renovável e abundante. Diante do avanço acelerado das mudanças climáticas e do esgotamento progressivo dos modelos tradicionais de geração de energia, o hidrogênio branco emerge como uma alternativa estratégica cada vez mais relevante. Antes restrito ao campo da pesquisa geológica, esse recurso passa agora a ocupar espaço em fóruns internacionais de
energia, em planejamentos nacionais de transição climática e em portfólios de investimento das principais economias do mundo. Sua característica única, ser gerado espontaneamente no subsolo sem necessidade de processos industriais emissores de carbono, faz dele uma peça-chave para a construção de matrizes energéticas mais limpas, eficientes e seguras. Com a volatilidade dos preços do petróleo, os desafios logísticos do hidrogênio verde, que exige fontes renováveis e eletrólise intensiva, e as críticas ao hidrogênio azul pela sua ligação com combustíveis fósseis, o hidrogênio branco aparece como uma solução promissora. Investidores institucionais, fundos soberanos e startups do setor energético têm ampliado suas apostas nesse novo vetor. Países como Estados Unidos, China, Alemanha e França já iniciaram levantamentos técnicos para identificar potenciais reservas em seus territórios, enquanto a União Europeia discute, em Bruxelas, formas de incluir o hidrogênio branco em seus planos de descarbonização até 2050. Nesse ambiente em transformação, a Rússia tem buscado reposicionar sua estratégia energética global. Tradicionalmente dependente da exportação de gás natural e petróleo, o país vê no hidrogênio branco uma oportunidade para manter sua relevância geopolítica em um mundo que transita cada vez mais para fontes renováveis. A Gazprom, principal conglomerado energético do país, atua como catalisador dessa mudança, utilizando sua ampla infraestrutura já instalada, condutos, refinarias, terminais e centros logísticos. A empresa passou a incorporar tecnologias voltadas à purificação, armazenamento e transporte de hidrogênio de origem natural. A abordagem russa é marcada pelo pragmatismo. Em vez de abandonar repentinamente os combustíveis fósseis, Moscou aposta em uma transição gradual, onde o hidrogênio branco funciona como ponte entre o presente e o futuro. Essa estratégia permite ao país explorar novas oportunidades comerciais sem comprometer sua atual base econômica. Ao mesmo tempo, permite à Rússia abrir diálogo com mercados mais exigentes em termos ambientais, como o Japão, a Coreia do Sul e blocos da Ásia-Pacífico, que têm buscado diversificar suas fontes energéticas diante das tensões geopolíticas no Oriente Médio. O presidente Vladimir Putin e sua equipe econômica compreenderam que a nova corrida energética não será vencida apenas com barris de petróleo ou metros cúbicos de gás. O futuro da influência internacional está diretamente ligado à capacidade de fornecer soluções energéticas limpas, confiáveis e em escala. Por isso, o hidrogênio branco não é apenas um ativo comercial, é parte de um reposicionamento estratégico da Rússia frente às pressões climáticas, às sanções econômicas ocidentais e à necessidade de modernização da própria base industrial do país. Se os projetos em andamento alcançarem maturidade tecnológica e aceitação nos mercados consumidores, os gigantescos depósitos subterrâneos da Sibéria poderão se transformar em centros de produção e exportação de energia limpa em larga escala. Cidades russas poderão ser abastecidas com uma matriz mais diversificada e países parceiros poderão adquirir volumes significativos desse recurso, com menores impactos ambientais e menor dependência dos sistemas atuais baseados em carbono. Essa mudança de paradigma tem o potencial de alterar o eixo do poder energético global. A geopolítica do hidrogênio, ainda em fase de definição, pode consolidar novos polos de influência e enfraquecer a centralidade histórica dos países produtores de petróleo. Se Moscou conseguir liderar essa transição sem perder sua base energética tradicional, a Rússia poderá desempenhar, nas próximas décadas, um papel duplo, tanto como fornecedora de gás natural, quanto como protagonista da próxima geração de energia limpa, redefinindo assim sua posição no tabuleiro global do século XXI. As relações entre a China e os países membros da OTAN entraram em uma nova fase de tensão aberta e estratégica. Abandonando o tom tradicionalmente comedido que marca sua diplomacia, Pequim optou por um discurso direto e incisivo, acusando a Aliança Atlântica, liderada pelos Estados Unidos e composta por países como Reino Unido, França, Alemanha e Canadá, de fomentar deliberadamente uma imagem distorcida da China como ameaça militar, com o objetivo
objetivo de sustentar aumentos orçamentários no setor de defesa. O alerta veio por meio de um artigo assinado pelo embaixador chinês na Austrália, publicado em um dos principais jornais de Sydney. Nele, o diplomata argumenta que o crescimento econômico e tecnológico da China tem sido usado como justificativa para reativar lógicas de contenção típicas do período da Guerra Fria. Citando números, ele aponta que mais de 50% dos gastos militares globais estão concentrados nas mãos da OTAN e questiona se esse nível de investimento realmente serve à segurança internacional ou se apenas preserva a hegemonia geopolítica do Ocidente. Mas o posicionamento chinês foi além das palavras. Poucos dias após a publicação do artigo, meios de comunicação oficiais da China divulgaram pela primeira vez detalhes sobre um novo tipo de armamento de impacto não letal. Trata-se de um projétil de uso estratégico concebido para neutralizar sistemas de infraestrutura sem causar destruição física direta. Ao atingir o espaço aéreo designado, o míssil libera dezenas de submunições que espalham microfilamentos de carbono altamente condutores, capazes de provocar apagões massivos ao entrarem em contato com redes elétricas de alta tensão. Essa arma, cujo nome técnico ainda não foi revelado publicamente, teria alcance superior a 280 km e capacidade de interromper o funcionamento de centros de comando, estações de energia, sistemas de comunicação, hospitais e outras infraestruturas críticas em áreas urbanas e militares de grande porte. A escala de impacto seria suficiente para comprometer até 10.000 metros quadrados em uma única operação. Apesar de manter o sigilo sobre detalhes operacionais, o simples fato de a China tornar pública essa capacidade representa uma mudança significativa em sua política de comunicação estratégica. Ao apresentar ao mundo um armamento concebido para paralisar e não para destruir, o país envia uma mensagem clara. Sua resposta a futuras ameaças poderá ser assimétrica, silenciosa e profundamente eficaz. O conceito por trás da tecnologia remete às chamadas bombas de grafite, usadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em conflitos como a Guerra do Golfo, em 1991, e a campanha da OTAN nos Balcãs, em 1999. No entanto, especialistas em defesa apontam que a versão chinesa é mais sofisticada, pensada para os desafios do século XXI, em que o ciberespaço, os sistemas automatizados e a inteligência artificial são parte essencial do campo de batalha. No plano político, o diplomata chinês também questionou o comprometimento de países ocidentais com o bem-estar de suas populações, diante do crescente desvio de recursos públicos para o setor bélico. Ele alertou que os aumentos nos gastos militares, que já chegam a cerca de 5% do produto interno bruto em algumas nações da OTAN, ameaçam a sustentabilidade de serviços essenciais como saúde, educação, transporte e habitação. Em um cenário global ainda marcado pelos efeitos da pandemia e pela volatilidade econômica, o argumento ganhou força. Pequim aproveitou também para criticar o envolvimento da Austrália em estratégias militares coordenadas por Washington, pedindo cautela e distanciamento frente à lógica de blocos ideológicos. A China reforçou que tem com a Austrália relações comerciais profundas e interesses compartilhados no Indo-Pacífico e que transformá-la em antagonista atende mais a estratégias externas do que a interesses regionais. Ao enfatizar que desde o fim da Revolução Comunista, em 1949, a República Popular da China não esteve envolvida em guerras de ocupação, nem em intervenções armadas em territórios estrangeiros, Pequim busca traçar um contraste explícito entre sua conduta internacional e a trajetória militarista de países ocidentais. Enquanto Estados Unidos, Reino Unido e França participaram de dezenas de campanhas militares, como no Vietnã, Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria, a China permaneceu à margem de operações desse tipo, preferindo consolidar sua influência por meio de comércio, investimentos e diplomacia multilateral. Para o governo chinês, essa postura reforça sua legitimidade como potência pacífica em ascensão e amplia seu apelo entre países do sul global que historicamente foram alvo de intervenções externas. É nesse pano de fundo que a divulgação do míssil de colapso energético assume um peso simbólico e estratégico. Mais do que uma inovação técnica, o sistema representa um marco na doutrina de defesa da China, um recurso que serve não apenas como mecanismo de dissuasão militar, mas como declaração explícita de que o país está disposto a enfrentar o Ocidente também no terreno da superioridade tecnológica. Pequim
Pequim não se limita mais à retórica de cautela, ela projeta com clareza a intenção de responder a pressões internacionais com instrumentos de nova geração, capazes de neutralizar ameaças sem recorrer à destruição convencional. Essa mudança é acompanhada por uma ampliação do escopo de ação chinesa. Além das frentes diplomática e econômica, a China vem expandindo sua presença no ciberespaço, investindo em inteligência artificial, segurança digital e comunicação estratégica. A própria escolha de revelar parcialmente um armamento não letal, com capacidade de paralisar a infraestrutura de nações inteiras, é uma forma de sinalizar ao mundo que a nova guerra não será travada apenas com tanques e caças, mas com dados, algoritmos, satélites e ondas eletromagnéticas. A OTAN, por sua parte, continua operando sob a lógica de contenção da influência chinesa, sobretudo na região do Indo-Pacífico. Exercícios militares conjuntos com Japão, Coreia do Sul e Filipinas têm se intensificado nos últimos anos, enquanto acordos estratégicos como o AUKUS, formado por Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, indicam um reposicionamento tático do Ocidente diante da ascensão chinesa. A presença de submarinos nucleares no Mar da China Meridional, patrulhas aéreas no Estreito de Taiwan e alianças defensivas com países do Sudeste Asiático revelam uma tentativa coordenada de limitar o espaço de manobra de Pequim. Entretanto, o reposicionamento da China obriga as capitais ocidentais a refletirem sobre os riscos de manter um discurso centrado na polarização. Se os apelos chineses à multipolaridade forem ignorados, existe o risco de uma fragmentação ainda maior da ordem internacional, com a formação de blocos rivais que poderiam comprometer fóruns como o G20, o Conselho de Segurança da ONU ou mesmo a Organização Mundial do Comércio. Essa perspectiva preocupa analistas tanto em Bruxelas quanto em Washington, especialmente em um momento em que a guerra na Ucrânia e as tensões com o Irã já consomem boa parte da atenção diplomática do Ocidente. No fundo, a nova arma revelada por Pequim, sofisticada, silenciosa e disruptiva, funciona como um símbolo condensado de uma mudança mais ampla. Ela representa a cristalização de uma estratégia que une inovação tecnológica, autodeterminação política e disputa de influência em múltiplas camadas. A China já não aceita ser tratada como ameaça inevitável, quer ser reconhecida como protagonista legítima na construção das regras do século XXI. E esse protagonismo, ao que tudo indica, será disputado não apenas no campo militar, mas também nos bastidores da informação, nos algoritmos que definem o fluxo de dados e nas alianças que moldam a arquitetura do comércio e da segurança globais. O que está em jogo, portanto, não é apenas o equilíbrio de forças entre China e OTAN, mas a própria configuração do poder global em um tempo de transição acelerada. Em análises discretas que circulam entre diplomatas e estrategistas russos, ganha força a ideia de que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estaria sendo manipulado por agentes que operam além da esfera política tradicional. Segundo essa interpretação, o atual cenário internacional não seria o resultado direto de disputas entre estados soberanos, mas de um plano cuidadosamente arquitetado por grupos que atuam nas sombras, fora do alcance das instituições formais. Para autoridades próximas ao Kremlin, o que se desenrola no tabuleiro geopolítico global não é uma sucessão aleatória de conflitos, sanções e colapsos financeiros, mas sim a implementação gradual de um projeto de reorganização mundial. Esse plano, ainda segundo a visão russa, teria como objetivo enfraquecer os pilares clássicos de soberania, dissolver as fronteiras nacionais e substituir os sistemas democráticos por um modelo de governança centralizada, conduzido por uma elite global que não responde a nenhum eleitorado. Nessa perspectiva, uma possível terceira guerra mundial não seria uma tragédia inevitável da história, mas um instrumento calculado para acelerar essa transição. O conflito, apresentado ao público como uma catástrofe emergente, seria, na prática, o catalisador para a desestruturação definitiva da ordem vigente. A guerra funcionaria, assim, como uma engrenagem e não como um fim em si mesma. Relatórios mencionados por analistas próximos a Moscou indicam que órgãos estratégicos dos Estados Unidos, como o Departamento de Defesa, estariam sendo gradualmente infiltrados por interesses estrangeiros ou supranacionais. Esses agentes, ainda segundo essas fontes, atuariam com o propósito de influenciar decisões críticas e manipular lideranças-chave. Nesse contexto,
Trump apareceria como um elemento funcional, alguém posicionado dentro de um esquema maior, e não um protagonista com plena autonomia sobre seu papel geopolítico. A interpretação russa também recupera documentos e teorias históricas que, ao longo dos anos, alimentaram debates sobre o surgimento de uma ordem mundial centralizada. Um nome recorrente nesse imaginário é o de Albert Pike, conhecida por supostamente prever 3 grandes guerras globais. Doutor, acordo com interpretações modernas de seus escritos, as 2 primeiras já teriam ocorrido, e a terceira envolveria o confronto entre potências ocidentais e nações islâmicas, culminando em uma devastação generalizada e no surgimento de um novo modelo de poder global unificado. Além dessas leituras históricas, o Kremlin aponta sinais contemporâneos que, em sua visão, reforçam a tese de um processo em curso. Um dos mais visíveis seria o uso coordenado da grande mídia internacional como instrumento de engenharia social. Em vez de promover a pluralidade de perspectivas, os veículos de comunicação estariam operando como instrumentos de legitimação de conflitos e normalização do autoritarismo. O fluxo noticioso, conforme essa leitura, estaria sendo ajustado para desmobilizar o pensamento crítico, suprimir divergência e preparar a opinião pública para aceitar mudanças radicais na estrutura global de poder. Dentro desse panorama, o Irã surge como peça estratégica, repetidamente acusado por Washington, Londres e Tel Aviv de buscar o desenvolvimento de armas nucleares. Teherã é visto por Moscou sob outra ótica, como ponto de ligação de uma nova rota energética e comercial que escaparia para mecanismos de controle do Ocidente. Essa iniciativa envolveria não apenas o Irã e a Rússia, mas também a Índia e outras nações do grupo BRICS, em um corredor que conecta centros de produção energética com mercados emergentes. Tudo isso à margem do sistema financeiro internacional baseado no dólar, como o SWIFT, o FMI e o Banco Mundial. Essa estrutura paralela representa, do ponto de vista russo, uma ameaça direta à hegemonia ocidental, tanto econômica quanto militar. A disputa não estaria centrada em mísseis ou ogivas, mas sim na tentativa de bloquear a consolidação de um novo eixo de influência geoestratégica, com potencial para alterar profundamente os fluxos comerciais, financeiros e diplomáticos no mundo. Fontes de inteligência independentes relatam que, desde 2022, operações clandestinas têm sido conduzidas contra essa rede emergente. Esses ataques, segundo essas fontes, teriam recebido apoio tácito de Israel e envolvimento direto de setores ligados à segurança nacional norte-americana. Os alvos seriam, principalmente, instalações críticas no território iraniano, além de infraestruturas conectadas ao projeto ferroviário intercontinental em desenvolvimento. A resposta russa a essas ações não se limitou ao campo diplomático. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Federação Russa e atualmente uma das vozes mais influentes no Conselho de Segurança do país, declarou publicamente que os bombardeios contra instalações iranianas apenas reforçaram a determinação de Teherã em prosseguir com seu programa nuclear. Medvedev também insinuou que outras potências poderiam, caso pressionadas, fornecer diretamente tecnologia atômica ao Irã, sem passar por estruturas multilaterais de mediação. Essa escalada, segundo observadores atentos para bastidores diplomáticos, não é fruto de erros de cálculo ou acasos políticos. Ela parece fazer parte de uma agenda mais ampla, cujo propósito seria provocar o colapso coordenado das estruturas nacionais existentes, substituindo-as por um sistema de comando unificado, supostamente mais eficiente, mas profundamente concentrador. Dentro dessa proposta de reconfiguração do mundo, os pilares da soberania nacional e da autodeterminação dos povos estariam sendo progressivamente esvaziados, em vez de decisões tomadas por parlamentos eleitos ou governos representativos, haveria uma transferência lenta, porém constante, de autoridade para entidades globais com escassa transparência e nenhuma prestação de contas à população. Tratados multilaterais, acordos vinculantes e normas internacionais, muitas vezes elaboradas sem debate público, serviriam como instrumentos para subordinar legislações locais a diretrizes externas. As fronteiras, tanto geográficas quanto jurídicas, passariam
passariam a ser tratadas como obstáculos administrativos, em vez de símbolos da identidade política dos povos. Em nome da segurança coletiva, do combate à desinformação ou da proteção climática, governos nacionais seriam pressionados a ceder competências estratégicas, como controle de dados, recursos naturais, sistemas de saúde e políticas fiscais, a organismos supranacionais que agiriam como centros coordenadores de uma governança planetária. Qualquer movimento contrário a esse processo, seja por parte de líderes políticos, grupos civis ou instituições tradicionais, correria o risco de ser enquadrado como ameaça à ordem internacional, negacionismo ou extremismo ideológico. O espaço para dissenso, portanto, se estreitaria de forma crítica e o pluralismo político poderia ser substituído por um consenso artificial, mantido por ferramentas tecnológicas e controle narrativo. É nesse ponto que o nome de Albert Pike ressurge como metáfora de um alerta, ou, para alguns, de uma profecia que ganha corpo no presente. Suas ideias, escritas no século XIX e frequentemente reinterpretadas, sugeririam que uma terceira guerra de proporções globais não ocorreria como fruto do acaso, mas como parte de uma engenharia geopolítica destinada a colapsar o sistema multipolar vigente. O objetivo final seria a criação de um modelo único de autoridade global, sustentado não por soberania popular, mas por tecnocracias e redes de poder, invisíveis ao cidadão comum. Sob essa ótica, Vladimir Putin aparece como uma das poucas figuras no cenário internacional a resistir abertamente ao avanço dessa engrenagem. Desde os primeiros desdobramentos do conflito na Ucrânia, o Kremlin tem reforçado sua narrativa de que a guerra, longe de ser apenas um conflito territorial, representa uma batalha pela preservação da soberania russa diante de uma pressão hegemônica coordenada por estruturas ocidentais. Donald Trump, por sua vez, é retratado por vozes próximas a Moscou como um personagem ambíguo, ora crítico da ordem liberal global, ora inserido involuntariamente em sua mecânica. Segundo essa leitura, ele se encontraria em um ponto decisivo, ou reconhece que está sendo manipulado por forças alheias para interesses dos Estados Unidos, ou continuará a desempenhar, mesmo sem perceber, o papel de facilitador de uma agenda que não foi escrita para beneficiar seu país ou seu povo. Em última análise, o que se desenrola não é apenas uma guerra convencional por territórios ou recursos. Trata-se de uma batalha pela soberania das narrativas, onde o controle da informação, da linguagem e da percepção coletiva passa a valer tanto quanto o domínio de arsenais militares. O campo de batalha não está apenas nas planícies da Europa Oriental, mas também nos algoritmos das redes sociais, nas manchetes filtradas, nas decisões silenciosas de cúpulas corporativas e nos bastidores onde são definidas as normas do novo mundo. Essa disputa pelo controle do discurso sobre o que é permitido pensar, dizer e acreditar define os rumos do século XXI com a mesma intensidade que as guerras do passado definiram o século XX. O destino não será apenas decidido por tanques ou tratados, mas por quem conseguir moldar, convencer e dominar a mente coletiva de bilhões de pessoas em escala global. Em um momento em que líderes ao redor do mundo buscam se destacar mais por sua presença nas redes sociais do que por suas ações concretas de governo, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu ao romper com o tom diplomático habitual em uma entrevista à imprensa internacional. A declaração, feita durante uma conversa com jornalistas em Paris, teve como alvo direto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, figura central da política norte-americana recente e amplamente reconhecido por seu estilo agressivo e midiático. Com palavras medidas, mas de grande impacto, Lula criticou a forma como Trump tem se comportado desde que deixou a presidência em janeiro de 2021. Sem recorrer a insultos, o presidente brasileiro afirmou que governar exige mais do que alimentar perfis digitais ou produzir frases de efeito. Requer compromisso, responsabilidade e atenção real para desafios do país. A fala teve efeito imediato e
repercutiu em diversas capitais, de Washington a Bruxelas, sendo interpretada como um contraponto firme ao modelo de liderança baseado no culto à imagem e na retórica performática. Trump, conhecido por responder prontamente a qualquer provocação, desta vez optou pelo silêncio, algo incomum em sua trajetória marcada por confrontos verbais e postagens provocativas. A ausência de resposta gerou ainda mais repercussão. Para analistas políticos, o gesto de Lula funcionou não apenas como uma crítica pontual, mas como uma denúncia sobre a deterioração do debate público em muitas democracias, nas quais o espetáculo midiático frequentemente substitui a formulação de políticas eficazes. Essa crítica também teve um componente interno. O Brasil, nos últimos anos, viveu uma experiência semelhante durante a gestão de Jair Bolsonaro, quando as redes sociais passaram a ocupar o centro da estratégia política do governo. Ao fazer esse paralelo, Lula não apenas evidenciou a semelhança entre estilos de liderança, mas também sinalizou um alerta à comunidade internacional. Quando a comunicação se sobrepõe à governança, os efeitos são sentidos tanto na credibilidade institucional quanto na capacidade do Estado de responder a crises reais. Durante a entrevista, Lula apontou exemplos concretos para sustentar sua crítica. Citou ideias defendidas por Trump durante seu mandato, como a proposta de compra da Groenlândia, rejeitada categoricamente pela Dinamarca em 2008-19, e a intenção de assumir controle sobre o Canal do Panamá, administrado soberanamente pelo governo panamenho desde 1999. Para Lula, tais ideias revelam não apenas um descompasso com a realidade internacional, mas uma mentalidade imperialista, anacrônica, baseada na nostalgia de um mundo unipolar que já não existe. O presidente brasileiro também condenou o modo como Trump procura influenciar outros países, não por meio de negociações multilaterais ou instituições diplomáticas, mas através de pressões econômicas, chantagens indiretas e discursos belicosos. Lula argumentou que esse tipo de liderança não fortalece alianças, mas cria divisões artificiais e perpetua conflito, dificultando acordos em áreas críticas como meio ambiente, segurança internacional e cooperação econômica. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi amplamente interpretada como uma tentativa de restaurar valores fundamentais na esfera do poder, em especial a responsabilidade institucional. Em um ambiente político global, onde o culto à personalidade e a busca por visibilidade imediata ganham cada vez mais espaço, Lula defendeu o retorno à seriedade como pilar da liderança pública. Ao criticar diretamente a política espetáculo, ele reafirmou a importância do diálogo multilateral, da previsibilidade nas relações internacionais e do respeito às normas democráticas, elementos que, segundo ele, não podem ser substituídos por retórica performática ou ações midiáticas isoladas. Sua fala sugeriu uma distinção clara entre dois modelos opostos de liderança. De um lado, o governante que busca likes, aplausos e exposição. De outro, o líder que encara a responsabilidade como compromisso com o bem coletivo, mesmo quando isso exige decisões impopulares ou medidas difíceis. Embora não tenha citado nomes além de Donald Trump, a crítica também se aplica a outros chefes de Estado que nos últimos anos adotaram posturas semelhantes, como Boris Johnson no Reino Unido e Javier Milei na Argentina, ampliando o alcance da mensagem para além da disputa entre Brasil e Estados Unidos. Diversos analistas internacionais identificaram na intervenção de Lula um ponto de inflexão no discurso global sobre o que significa governar em tempos de crise, em um contexto marcado por múltiplas ameaças, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que desde fevereiro de 2022 provoca rupturas na ordem internacional, a intensificação dos desastres ambientais ligados à mudança climática e o enfraquecimento de instituições multilaterais como a ONU e a OMC. Cresce a demanda por lideranças que priorizem a resolução de problemas concretos, em vez de alimentar narrativas pessoais ou disputas ideológicas simplistas. O impacto diplomático da fala foi sentido rapidamente. Ao assumir uma posição crítica e altiva, Lula reposicionou o Brasil como uma voz ativa no tabuleiro global, algo que vinha sendo perdido nos últimos anos em razão do isolamento internacional da política externa brasileira. Sua abordagem sinalizou que o país pretende voltar a atuar
atuar como mediador, sobretudo em fóruns como o G20, os BRICS e o Conselho de Direitos Humanos da ONU, contribuindo com propostas de governança baseadas no equilíbrio, na escuta e na cooperação internacional. Mais do que um gesto isolado, a postura de Lula refletiu uma estratégia calculada: reposicionar o Brasil não apenas como participante, mas como protagonista em debates centrais da geopolítica contemporânea. Ao defender uma ordem internacional mais justa e multipolar, baseada no respeito mútuo entre os países, inclusive no Sul global, Lula deixou claro que o Brasil está disposto a se contrapor a visões hegemônicas que já não dialogam com as novas realidades do século XXI. O que chamou ainda mais atenção no episódio foi o contraste entre o tom adotado e o efeito gerado. Ao contrário do que se espera em confrontos entre líderes de projeção internacional, o impacto da crítica de Lula não veio de um ataque frontal, nem de provocações inflamadas ou teatralizações típicas do embate político moderno. Veio justamente da compostura. Foi a escolha pela firmeza serena, em vez da estridência, que deu à sua fala uma força incomum, transformando um comentário contido em um gesto diplomático de grande repercussão. Lula evitou termos jocosos, não buscou aplausos fáceis nem recorreu ao sarcasmo. Preferiu destacar, de maneira racional e ponderada, os riscos de uma política conduzida como espetáculo contínuo. Ao fazer isso, estabeleceu um contraste direto com o estilo de Donald Trump, cuja trajetória política se consolidou em grande parte pela capacidade de dominar o ciclo midiático com frases de impacto, gestos provocativos e uma estética permanente de confronto. Esse contraste tornou-se ainda mais evidente quando, diante da crítica, Trump, uma figura acostumada a reagir com rapidez e agressividade a qualquer menção ao seu nome, decidiu permanecer em silêncio. Nenhum comunicado oficial, nenhuma postagem nas redes sociais, nenhum comentário nos canais habituais. O silêncio, que no caso de muitos passaria despercebido, teve aqui um peso simbólico particular. Tratando-se de alguém que fez da resposta instantânea uma marca pessoal, a ausência de reação foi percebida como uma pausa desconcertante e até mesmo como um reconhecimento tácito do incômodo causado. A escolha de Lula pela sobriedade acabou, assim, deslocando o debate para outro patamar. Mostrou que é possível provocar reflexão sem ruído, influenciar o cenário internacional sem apelar para o espetáculo e contestar modelos de poder baseados na autopromoção sem recorrer ao mesmo tipo de arma midiática. A fala gerou análises editoriais em jornais como The Guardian, Le Monde e El País, com muitos colunistas apontando que, em tempos de saturação de discursos populistas e lideranças performáticas, a calma pode ser mais subversiva do que o grito. Analistas internacionais também observaram que a postura de Lula foi eficaz justamente porque se alinha a uma tendência crescente de rejeição à política espetáculo em diversos países. Após anos de desgaste social, crises econômicas e polarização extrema, setores significativos da opinião pública buscam lideranças que ofereçam estabilidade, pragmatismo e compromisso institucional. Nesse contexto, a fala de Lula ressoou não apenas como crítica a Trump, mas como expressão de um cansaço coletivo com a teatralização da política. Assim, o que poderia ter sido mais uma troca de farpas entre líderes ganhou contornos maiores, tornou-se um retrato das disputas contemporâneas entre formas distintas de exercer o poder. A figura do gestor que escuta, dialoga e respeita os limites das instituições contrasta com a do personagem que domina os holofotes, mas esvazia os espaços de debate real. E nesse embate simbólico, o silêncio de Trump acabou servindo como ponto final involuntário, um encerramento sem palavras, mas cheio de significado